você que está ligado na programação do SBT. Eu sou o Felipe Malta, o SBT Brasília chega em instantes depois do intervalo. Agora sim, estamos de volta, 11 horas e 42 minutos. A Polícia Civil prendeu um homem de 45 anos de idade que descumpriu medida protetiva de urgência contra a ex-companheira. Além de mandar mensagens pelo celular ameaçando a vítima, ele também invadiu o prédio onde ela mora e tentou entrar no apartamento dela à força. A repórter Daniela Brito tem os detalhes pra gente. Daniela, boa tarde pra você. Numa outra ocasião, esse homem chegou a empurrar a companheira para fora do carro. Não aconteceu isso? Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Justamente, Malta, essa mulher passou dias aí de terror, né? Deixa eu explicar melhor essa história para o público de casa. Ela tinha um relacionamento com esse homem há mais ou menos 7 meses, decidiu pôr fim a esse relacionamento. Ele não gostou muito da ideia, pediu para que eles fossem até um bar que fica localizado em Águas Claras, para que eles pudessem conversar. Conversaram nesse bar e no retorno, quando ela estava voltando para casa, ela decidiu dizer ao homem que realmente não queria voltar, que queria ficar sozinha. Ele, então, enquanto dirigia o veículo, ficou muito revoltado, começou a xingar e a ofender bastante essa mulher. Ela, então, pediu para descer do carro. Ele não aceitou, acabou empurrando ela do carro e aí, obviamente, essa mulher ficou com bastante ferimentos. Depois disso, se não bastasse toda essa atitude covarde deste homem, ele ainda tentou colocá-la de volta no veículo para que ele pudesse levá-la, né? Não sei dizer nem para onde. Aí, por bem, graças a Deus, né, apareceu um anjo que viu toda aquela situação, retirou aquela mulher correndo do local e a colocou dentro do veículo dele. Eles então foram para casa dela, ela desesperada. Durante o caminho ele tentou acalmar a mulher. E aí, mais um problema. Quando ela chegou em casa, o veículo do agressor estava estacionado na garagem dela e a luz do apartamento dela estava acesa. Então, nesse momento, ela obviamente ficou com medo e decidiu tomar uma medida. Foi até a delegacia, este homem que a ajudou levou ela até a delegacia e ela então registrou um boletim de ocorrência e pediu uma medida protetiva contra este homem. A medida protetiva foi concebida e aí esse homem então não poderia ficar no mínimo, ele deve ficar no mínimo a 300 metros de distância dessa mulher. Ele não poderia de forma nenhuma se aproximar, seja tentar contato por telefone, por ligação ou até mesmo pessoalmente. Só que esse homem não respeitou e aí a polícia teve que intervir, dessa vez de forma ainda mais severa. E aí quem vai nos explicar aqui para nós toda essa situação é o delegado, doutora Taliba. Muito obrigada mais uma vez por nos receber. Conta pra gente o seguinte, essa mulher então veio atrás, vocês tiveram provas de que esse homem não respeitou a medida protetiva, né? Isso, ela veio aqui na delegacia, né, na 38ª, registrou o descumprimento, apresentou os prints das mensagens que esse homem estava mandando para ela, mesmo após ele ser cientificado judicialmente ali pelo Poder Judiciário que não poderia mais ter contato com qualquer forma de comunicação. E não satisfeita, ela passou a ignorar essas mensagens. Não satisfeita, ele ameaçou nessas mensagens e foi até a sua casa. Ele esperou um momento ali que um vizinho abriu o portão do prédio, entrou de forma clandestina, subiu pelas escadas e ficou na porta. Bateu, pediu para ela abrir e como ela fez de conta que não estava em casa, fez muito silêncio, ele ficou ainda ouvindo pela porta para ver se ela estava acompanhada ou para ver mesmo se ela estava em casa. Ela ficou muito assustada, então ela veio aqui e trouxe essas provas para a gente. Tanto os prints das mensagens, como também as imagens, que no andar dela no prédio tinha câmeras, a gente conseguiu comprovar materialmente ali que realmente ele foi até a porta e ficou espreitando ali, vigiando ela. Então quando a gente recebeu essa nova ocorrência de descumprimento, imediatamente instauramos inquérito, representamos pela prisão preventiva, que foi de pronto deferida pelo judiciário. A própria vítima informou que acreditava que ele estaria residindo atualmente na casa dos pais, um apartamento ali em Águas Claras, e nós conseguimos localizá-lo lá e efetuar essa prisão. E o bacana é mostrar esse trabalho da polícia, né? Porque de imediato vocês tomaram uma medida antes que algo pior acontecesse. Porque nessa situação, esse nível de relacionamento
que esse cara estava vivendo, né, o que estava passando pela cabeça desse cara, não tinha como isso terminar de uma maneira legal, né? A gente já viu que estavam progredindo, né? Então foram injúrias, ele teria empurrado ela do carro, tentou forçar ela a entrar no carro, já estava ameaçando ela de morte. Em uma das ameaças ele disse que ela iria sentir a ira dele. E a audácia de, mesmo estando proibido, né, enfrentar uma decisão judicial e ir até o apartamento dela. E caso ela abrisse a porta, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Provavelmente ele ia insistir em retomar o relacionamento, ela não ia aceitar e isso aí poderia estar culminando num feminicídio. Então a Polícia Civil, quando toma conhecimento desses fatos, ela tenta cortar o mal logo pela raiz. Né? A gente mostrou para o judiciário que as medidas diferentes da prisão já não eram plausíveis, né? Não seriam suficientes. Então o Poder Judiciário se confirmou a nossa versão, conformou com a nossa versão e decretou a sua prisão. Então a gente acredita que agora ele responda aí no cárcere até o julgamento. E aí é muito importante a gente usar também a história dessa mulher como exemplo para mulheres que estão aí nos assistindo, né? Muitas vezes as mulheres têm tanto medo, insegurança, medo de realizar essa denúncia e com isso o agressor vir ainda de forma mais cruel para cima dessas mulheres, tem medo de que muitas vezes não confiam, muitas vezes, no trabalho da polícia, na efetividade desse trabalho. E o caso dessa mulher, doutor, é um grande exemplo, né? Porque a polícia agiu de imediato e eu tenho certeza que ela se sentiu protegida ali pelas autoridades, né? Isso, o importante também é que depois da prisão a gente comunica. Então a gente faz o contato, já comunica, ó, a gente tirou ele de circulação, foi preso, provavelmente vai seguir preso aí até o final do julgamento. Então até para ela ter uma resposta, porque às vezes ela vem, faz o registro da ocorrência e não sabe o que aconteceu. Né? Tem algumas vezes que a gente chega a solicitar a prisão e é indeferido o pedido, eles dão uma outra cautelar, a gente informa ela também. E aqui a gente tem o nosso NUIAN, que é o núcleo integrado aí de atendimento à mulher, que muitas vezes ela tem aqui um acolhimento com um psicólogo, com estagiários de direito que podem dar uma orientação jurídica para ela. E normalmente, como ela volta aqui na delegacia algumas vezes, ela vai tendo esse feedback e uma aproximação maior com a polícia. Né? Então aqui na 38ª a gente age dessa forma, a gente tenta de maneira imediata dar resposta a esses casos para a gente tentar evitar aí que o pior aconteça. E nessas circunstâncias, em como a dessa mulher, muitas vezes a gente fica com medo da famosa audiência de custódia, que esse homem seja liberto. Isso pode acontecer? O que vocês imaginam agora? Não, como é uma decisão judicial que decretou a prisão, né, uma prisão preventiva pelo juizado de violência doméstica, é quase impossível que o juiz da audiência de custódia revogue essa prisão. Só se ela tivesse sido cumprida de forma ilegal. Se a gente tivesse invadido durante a noite o imóvel, se tivesse torturado esse homem, alguma coisa do tipo. Né? Como a prisão foi legal, foi cumprida no horário estabelecido, entre as 6 e 18 horas da noite, não vai ter qualquer argumento para o juiz estar relaxando essa prisão. Então, com certeza, ele vai confirmar a prisão preventiva estabelecida pelo juiz do juizado e vai enviar o processo para o juiz natural. Então é isso, malta. A gente deseja sorte aí para essa mulher corajosa, que outras mulheres se espelhem, né, nessa atitude, para que a gente não noticie aqui tragédias. É com você. Obrigado, Daniela. Se puder, por gentileza, agradecer a presença do Dr. Ataliba com a gente. Ele sempre presta um serviço importante de trazer o resultado do trabalho da delegacia dele e sempre deixa o recado, né, para que as pessoas procurem as autoridades e que as mulheres que se sentirem ameaçadas procurem a polícia. Muito importante o que ele disse, né? A mulher procura a polícia e às vezes depois não sabe o que aconteceu. Eles têm o cuidado de ligar e falar, olha, a providência foi essa, ele está preso, a partir de agora é desse jeito que funciona, para que a pessoa possa ter conhecimento do que aconteceu e até se precaver de futuras, né, possíveis circunstâncias perigosas como essa que essa mulher viveu. Obrigado, tá? Ô, gente, ainda falando sobre a situação que as mulheres estão passando aqui no Distrito Federal, no Brasil, no planeta, tá um negócio absurdo. Mas você que é aqui do Distrito Federal, ontem você viu aqui com a gente o caso de um homem que bateu numa mulher no meio da rua, depois que ela reclamou porque o cachorro dele quis atacar o cachorro dela, ela segurou o cachorro dela para o cachorro dela não ser mordido, o cachorro do homem subiu na moça, arranhou a moça, e aí ela falou, olha, o senhor sabia que o seu cachorro, por ser bravo desse jeito, agressivo, tinha que usar coleira, não, focinheira? O homem é advogado e ele estava desrespeitando essa lei distrital quando sai com um cão que oferece risco para o outro sem o uso da focinheira. Ou seja, além de supostamente infringir a lei, ainda usou de uma violência cruel, covarde, absurda para resolver esse problema. Eu quero que você relembre o caso agora na reportagem da Paula Cuenca,
Mas depois o que você vai ver é que a mulher do Sudoeste não foi a única. A gente tem outra vítima que viu esse vídeo e falou assim, este homem foi agressivo comigo também, me bateu também. Primeiro vamos ver a reportagem. O vídeo gravado por Gisele Pisa era uma tentativa de registrar a placa do carro do advogado Cledmilson Ferreira. Quando ele percebe a gravação, sai do veículo, parte para cima da mulher e pega o celular dela. Este outro vídeo mostra o advogado batendo no rosto de Gisele, que é jogada no chão. A vítima conta que levava o cachorro para passear quando o cão do agressor, que não usava guia, avançou sobre os dois. Ao alertar Cledmilson sobre o perigo, teria sido ofendida. Cledmilson foi detido pela Polícia Militar. Depois de assinar um termo circunstanciado, ele foi liberado. Com a divulgação das imagens nas redes sociais, 3 mulheres entraram em contato com o advogado de Gisele. Elas afirmam que também foram agredidas pelo mesmo homem. Eu espero que ele seja adequadamente punido, de acordo com a pena que o juiz, a justiça entender cabível, e que talvez ele mereça um tratamento psicológico para evitar que novas mulheres sejam vítimas desse tipo de ação machista. O advogado já foi condenado por desacato contra um agente de segurança do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nesta terça-feira, a OAB suspendeu a carteira profissional dele por 90 dias. A OAB já divulgou a nota, de repúdio por esse ato de covardia, de misoginia e de violência inaceitável e inadmissível. Para Gisele, que atua na defesa de mulheres vítimas de violência, a dor do episódio não deve ir embora tão cedo. Ali jogada no chão, eu pensei na minha profissão, na minha atuação como advogada que defende o direito das mulheres, defende mulheres contra a violência, todo tipo de violência. E fiquei ali pensando, perplexa, de que como eu estava ali no outro papel, no papel da vítima. Como a gente acabou de ver na reportagem, depois que essas imagens viralizaram e chocaram a todos nós, outras mulheres procuraram o advogado da Gisele e também foram até a delegacia para contar que já foram agredidas por esse mesmo homem. A gente vai falar ao vivo agora com o repórter Márcio Fontinelli, que está com uma dessas novas vítimas que se apresenta e diz: eu passei maus bocados na mão desse senhor descontrolado e desequilibrado também. Ô Márcio, esse caso que nós vamos contar agora também é uma confusão que começa por causa de uma discussão de cachorro. Boa tarde para você. Exatamente, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse caso aconteceu em novembro do ano passado. A Tuane, que está aqui ao meu lado, ela estava passeando com a cachorrinha dela e aí ela notou que o cachorro do Cledmilson estava incomodando outras pessoas, latindo ali, praticamente atacando. E uma amiga dela foi comentar com ele justamente o mesmo problema que ele teve com a Gisele, que foi andar com um cachorro sem focinheira e também sem coleira, que aquilo era um perigo. E ele também agiu de forma agressiva, agiu exatamente como agiu com a Gisele, inclusive até provocando aí um ato um pouco mais agressivo. Tuane, boa tarde, obrigado pela sua participação. Então conta pra gente o que aconteceu naquele dia. Naquele dia eu cheguei no Gramadão, aqui na 2, meus amigos já estavam lá, essa minha amiga que estava com o cachorro sendo importunado pelo Pipoca, e a gente estava procurando ele, porque o dono estava distante. Quando ele já chegou assoviando, porque ele chama Pipoca assim, e já chegou muito agressivo, falando que a gente tinha roubado o cachorro, que a gente era feia, e aí começou uma discussão, generalizada. Dado momento ele jogou o carro para cima da gente, porque nesse gramado não tem acesso a veículos. E foi quando eu percebi que a discussão estava muito pior do que eu imaginava. E eu tentei pedir para ele ir embora, ele mandou calar a boca e começou aquela, xingamentos, enfim. Logo ele pegou o celular, minhas amigas também pegaram o telefone. Ele falou que eu era uma bandida foragida do Rio de Janeiro, me filmando. Depois foi para cima da minha amiga, além disso, antes dele fazer isso, ele falou que ela estava defendendo a namorada dela, que era minha outra amiga, tipo, falando assim, você é o macho da relação, coisas desse tipo, assim, desconexas, sabe? E aí a gente filmando, ele vai no pescoço dessa minha amiga e ela cai no chão, aí a gente vai pra cima dele, um rapaz que estava com a gente, que é o João, ele mandou ele entrar no carro, empurrou ele e foi só assim que ele foi embora, quando o João apareceu, porque ao que parece, que a gente percebeu que ele ia chutar ela, Foi quando eu fui pra cima,
Só que eu tava com a minha cachorrinha no colo também, e foi muita confusão. E aí todos os vizinhos já tinham saído na janela, foi aquela gritaria, chamando ele de covarde, e aí ele entrou no carro e foi embora. E essa questão do carro, como é que foi? Ele pegou o carro e subiu no canteiro para tentar atropelar vocês? Na verdade, ali tem uma parte que o carro acessa, né? Só que ele ultrapassou esse limite. Ele chegou de carro, ele já estava, pelo que eu percebi, ele estava procurando pipoca de carro. Porque já tinha um tempo que ele deveria estar solto, sozinho. E aí, quando começou a discussão, ele ainda estava dentro do veículo. Só que em vez dele descer, não, ele avançou com o veículo para essa parte que eu estou te falando, e eu estava no chão com uma outra amiga. E a gente já se assustou, e eu falei, aí foi quando eu falei, você jogou o carro em cima da gente e tal. Assim, ele quis assustar, né? Quase atropelando a gente, no caso. Malta tem uma pergunta, pode falar, Malta. Ô Márcio, eu queria te pedir licença a você e a Tuane rapidamente, porque agora acaba de chegar e é o que a gente vai ver junto com os nossos telespectadores, o vídeo da agressão deste advogado nesta outra confusão. O que a gente está enxergando aí agora é o carro provavelmente em que ele está ao volante, é isso, ele está ali, ele também está com o celular na mão, parece que está filmando a moça que está ali no outro veículo, ameaçando, segundo ela conta. Em algum momento vocês viram que a Tuane disse que ele pega no... é a mesma pessoa. Vamos ver o que vai acontecer agora, porque aparentemente, depois do caso de ontem, outras mulheres procuram a polícia. Bom, um celular já vai ao chão porque alguma coisa aconteceu. Aí chega um homem ali no meio para poder apartar a briga e não deixar ele partir para cima da mulher. Mas o homem também parece descontrolado outra vez. Gente, é sempre por causa da mesma coisa, né? Provavelmente ele se recusa a colocar a focinheira no cachorro em outras ocasiões e continua arranjando confusão. A Tuane, que está dando entrevista pra gente agora, relata que também passou maus bocados e aí a marca da força que ele foi que pegou o pescoço dela. Eu vou te devolver aí, Márcio, para você conversar com a Tuane. Pode contar para ela que a gente acabou de ver essas imagens, até para que ela possa explicar quem é esse homem que chega ali e tenta salvar essas mulheres em um determinado momento, até porque aparenta ter mais força física e tenta fazer frente à agressão que o advogado está promovendo. Tuane, a gente acabou de exibir as imagens que você mandou pra gente com relação a essa confusão que aconteceu em novembro do ano passado e chega um rapaz ali para ajudar vocês. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é o nosso amigo, que também tem um cachorrinho que a gente sempre se encontra ali. O nome dele é João. E ele estava em todo momento ali vendo a confusão e ele interviu quando ele agrediu a minha amiga, que ela foi ao chão e aí eu fui pra cima e aí logo ele chegou atrás de mim e empurrou ele. Se não fosse ele, não sei o que poderia ter acontecido. Então você acha que naquele momento, se o João não tivesse aparecido, com certeza a violência contra você teria sido maior? Ah, sim, e principalmente contra a minha amiga, porque ela caiu, ele pegou no pescoço, ela caiu e ele ia chutá-la. Foi quando eu fui pra cima e eu, assim, não sabia o que ia acontecer comigo, mas eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu e minhas outras amigas, a gente foi pra cima, mas logo o João chega e aí ele se sentiu intimidado quando o João chegou apenas. A gente também mostrou nas imagens a marca no pescoço, é sua amiga, né, que aparece naquela imagem, a marca no pescoço. Quando ele pegou a sua amiga pelo pescoço, o que ele falava, como é que era isso? Ele só falava essas coisas que a gente até registrou na ocorrência, falava que, chamava ela de doutora, porque ele sabia que nós todas éramos advogadas, falava assim, você sabe quem é seu pai, essa sua amiga é o macho da relação, xingando, assim, várias coisas realmente totalmente desconexas, que a gente nunca entendeu de onde ele tirou essas coisas, e é apenas isso, nada com sentido. Tuane, dentro da sua visão, dentro do que você viveu naquele dia, você acha que a alteração dele estava relacionada a alguma coisa, por exemplo, bebida, droga, ou você acha que a alteração dele estava relacionada a um caso psíquico mesmo? O que você sentiu naquele momento? Olha, eu não acho que ele estava drogado nem bêbado, era um domingo pela manhã e eu já ouvi aqui inúmeras vezes, ele estava na mesma situação que ele sempre foi. Não me pareceu uma pessoa descontrolada, porque eu já, como relatei, o conheci aqui da vizinhança e em nenhum momento eu o vi sendo agressivo com ninguém até aquele dia. Então eu não posso confirmar que ele tem um problema psíquico. Eu não sei se isso realmente é o motivo dele agir dessa forma, não sei. Não acredito que seja. Malta, inclusive, à época, quando aconteceu essa situação, a Tuane, junto com os vizinhos, registraram queixa na delegacia de polícia. E aí, o que aconteceu quando vocês foram à delegacia? Ele chegou a ser chamado, ele foi ouvido?
Como é que foi essa situação? Então, nesse mesmo momento, né, no domingo pela manhã, a gente correu à delegacia, mas a gente não sabia o nome dele, não sabia o endereço, porque como a gente se conhece aqui, muitos a gente conhece como o pai do Pipoca, o pai do cachorro tal. Então, a gente não conhecia. A gente conseguiu recolher essas informações, a gente fez o boletim sem essas informações, mas logo a gente conseguiu, na segunda, a gente já enviou para a delegacia, tanto o endereço e o nome dele, porque todo mundo aqui se mobilizou para encontrá-lo, né? E aqui, como é um bairro que muita gente se conhece, a gente conseguiu achar esses dados. E aí, qual foi a procedência da polícia? Pois é, a polícia falou que ia intimá-lo, né, para prestar um depoimento. No entanto, isso foi em novembro e a gente não teve nenhuma resposta. Em fevereiro, a gente entrou em contato com a DEAN e eles falaram que não tinha endereço. E a gente falou, não, mas a gente forneceu o endereço. Aí a gente forneceu novamente o endereço e até agora nada foi feito. Malta, as vítimas aguardam por justiça, né? Levando aí também em consideração, a Paola, na reportagem dela, comentou essa questão dele estar respondendo a outros processos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, entre eles processos por desacato, também por injúria, também tem algumas reclamações relacionadas a isso. E aí, no caso, pelo menos no caso da Gisele ontem, ele chegou a ser preso, foi levado à delegacia, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Mas a gente nota que já é um rapaz, um senhor, né, praticamente, bastante problemático aqui na vizinhança. Ontem, depois da nossa entrada ao vivo, o síndico de um dos prédios, perto ali onde aconteceu a confusão com a Gisele, procurou a gente e falou que ele não quis gravar a entrevista, e a gente respeita essa questão dele, não quis aparecer também, mas ele comentou que o Cledmilson é uma pessoa muito problemática, que teve confusão com vários vizinhos. E uma curiosidade, se é que a gente pode falar assim, né? Em 2020, ele foi acusado de agredir um senhor de 60 anos, também numa confusão envolvendo o cachorro dele, o Pipoca. Então, agora a gente aguarda aí a procedência da polícia e da justiça. Eu volto com você. Olha, é desesperador, né? Já tem a ficha suja, agora desacato e injúria, embora, né, grave, ninguém deva praticar, não se compara a dar uma mãozada na cara de uma mulher, como covardemente ele fez ontem. Repara o que ele vai fazer agora, ele vai com a mão na cara da Gisele. Olha isso, é um absurdo. Ele joga a moça no chão, que fica ali inclusive exposta, porque o vestido dela sobe, segura pelo cabelo dessa mulher, né? Não entende que tem que se resolver as coisas no diálogo, parte para covardia, para agressão. E detalhe importante, na frente do filho dela, que é o que a Gisele diz emocionada depois, eu não acredito que o meu filho viu a mãe ser agredida e desrespeitada dessa maneira. Eu queria pedir que o Márcio continuasse aí com a Tuane, porque daqui a pouquinho eu só queria esclarecer uma última dúvida com ela, até pra gente poder aqui, porque se o histórico é esse, se só ontem outras 3 vítimas procuraram a polícia e o delegado da Gisele para dizerem, olha, eu também apanhei desse homem, eu duvido que sejam somente 3. Estamos aqui agora porque é preciso e necessário que as outras possíveis vítimas desse senhor se apresentem à delegacia e contem o que aconteceu. Agora você viu ontem aqui o depoimento da Gisele, em que ela narra o que aconteceu e é o que a gente vai ver agora. Então eu, para identificar ele, fui lá e tirei uma foto da placa dele. Aí ele acelerou para tentar me atropelar. Aí eu saí pro lado. Aí como ele não conseguiu me atropelar, ele saiu do carro, me desferiu um murro. Aí meu celular, eu perdi a noção. Ele pegou meu celular e escondeu. Na hora que ele saiu do carro, a senhora chegou a falar alguma coisa com ele? Só para ele devolver o meu... Não, eu perguntei sim, tá na filmagem. Você vai me bater? Quando ele vem, você vai me bater? E foi o que ele fez. Me bateu. E depois, nas filmagens, é possível ver que quando ele toma o meu celular, que eu fico gritando, devolve meu celular, devolve meu celular. Como ele pretendia ir embora, eu abri a porta do carro dele e tirei o cachorro dele para impedir que ele fosse embora. E talvez eu tenha feito a coisa mais certa, porque foi a hora que a polícia chegou e autuou ele em flagrante. Eu fiquei desesperada, eu estava com uma roupa que, como estava chovendo, estava transparente. Eu fui exposta, meu corpo foi exposto. Eu fiquei me sentindo muito humilhada. Fiquei olhando de joelho para baixo dos carros. E é isso. Não ouvi o que ele falou para os policiais. A única coisa que eu pedi para os policiais foi, por favor, revista o carro dele, revista. Ele tá com meu celular, mas
Foi isso. Depois ele foi conduzido para a polícia e eu fui também para prestar o meu depoimento. Me colocar primeiro como mãe. Eu não queria que o meu filho visse o que aconteceu. Eu acho que isso é o que mais tem mexido comigo. E como mulher advogada, eu sempre estive do lado da advogada que defende mulheres vítimas de violência. E quando eu me vi ali caída, sendo humilhada e exposta àquela violência desnecessária para uma pessoa desequilibrada, eu realmente senti uma dor que eu não consigo nem mensurar para vocês. E se eu conseguisse, talvez essa dor ainda não tenha nem nome. Esse é um trecho do depoimento da Gisele que a gente transmitiu na edição de ontem ao vivo e resgatamos hoje pelo fato de que outras vítimas agora procuram a polícia, inclusive o advogado da Gisele, para dizerem que passaram pela mesma situação. Uma delas é a Tuane, que está ao lado do repórter Márcio Fontinelli com a gente ao vivo. E Márcio, como tem gente chegando aqui ao nosso jornal nesse momento, eu gostaria rapidamente que você recuperasse, da mesma maneira como ontem a discussão começou por causa de uma focinheira de cachorro, no caso da Tuane, que ela viveu, que esse amigo chegou graças a Deus, e aí esse homem pode ter ficado, amedrontado, porque parece que ele é bastante valente com mulher, mas aí chega um homem para apartar a situação, ele vai embora. E aí o que aconteceu foi que, também por causa de cachorro, essa briga com a Tuane começou. Exatamente, Malta. Justamente por conta do cachorro dele, o Pipoca. A Tuane estava contando aqui pra gente, a gente falou um pouco mais cedo, que ela estava passeando com a cachorrinha dela, a Shine, que está aqui no colo dela. E aí ela viu o cachorro do Cledmilson latindo para outras pessoas e também avançando em outros animais. E aí a amiga da Tuane foi conversar com ele, falar, olha, você não pode deixar o cachorro solto na rua, tem que ter coleira, focinheira. A gente tem que lembrar que o cachorro dele é de grande porte, então existe uma lei distrital que determina que o dono desse tipo de cachorro tem que andar com o cachorro com a focinheira e com a coleira. Só que quando ela foi avisar isso para o Cledmilson, ele mais uma vez naquela época agiu com grosseria e também com agressividade. Inclusive é interessante a gente observar que ele parte sempre para o lado da agressão mesmo. Ele não tem conversa, além de xingar, ele também já parte para a agressão. E aquele momento foi assustador para você, né, Tuane? Ah, sim, com certeza, porque a gente não esperava que toda aquela discussão, uma coisa que poderia ser resolvida de forma amigável, terminasse daquela forma. Ainda que os ânimos estivessem exaltados, a gente nunca espera que uma pessoa vai partir para vias de fato, ainda mais em cima de uma mulher, como ele fez. Tuane, naquele momento, o que mais te chamou a atenção? Da agressão que você fala? Eu acho assim que o que mais me deixou impactada mesmo foi a covardia dele, porque ele sabia que ela era frágil, ela estava segurando o cachorro, naquele momento. Então, assim, o mais me chamou a atenção mesmo foi a capacidade dele de não ter a menor empatia ali e não ter nem medo também, porque tinha muita gente ali, tinha gente gritando já nos prédios. Ele não se intimidou, ele foi lá e agrediu sem problema algum, como se isso fosse super normal. Ontem, quando a gente estava conversando com a Gisele, a gente finalizou a nossa entrevista dando a oportunidade para que ela falasse como mulher, como ela se sentiu. Então, eu queria dar a mesma oportunidade para você. Você como mulher, como advogada também que você é, como é que você se sente com relação a toda essa situação? Olha, eu me sinto, assim, na obrigação de estar aqui falando. É por isso que ontem eu resolvi correr atrás disso, Perguntei para minha amiga se ela gostaria de expor essa situação, porque é difícil. Mas eu queria muito, assim, que a gente tivesse paz. Eu acho que ser mulher é muito difícil, num país que é machista, racista, porque o que ele fez contra mim foi uma injúria racial. Então, assim, é muito complicado. A gente quer descanso, sabe? A gente quer poder viver sem ser julgada, sem ser objeto, sem ser... assim, sempre estar à mercê de uma violência, porque a gente tem que estar sempre, o tempo todo atenta, A gente está sempre vivendo diferente de outras pessoas por isso. Então, eu gostaria que isso tivesse fim, Eu espero que a justiça, pelo menos dessa vez, seja feita. Assim, eu não sei se isso vai acontecer, porque desanima. Ele estava hoje mesmo andando sozinho de novo com um cachorro solto. Então, assim, a gente vai ficando meio chateada, Mas, enfim, a gente faz a nossa parte. Obrigado, Tuane. Malta, com o apelo da Tuane, eu volto com você. Muito obrigado, Márcio, pelas informações e por ter colhido o depoimento dessa mulher que vem a público também como uma forma de alertar quão grave é a situação que a gente assistiu ontem e quão mais grave é o fato de que outras mulheres agora aparecem e denunciam a mesma coisa.
coisa. Um senhor que não tem a mínima condição de conviver em sociedade, que não respeita o apelo de uma outra pessoa para que se coloque uma focinheira ou uma coleira num cachorro. Gente, essa é uma conversa absolutamente banal. Hoje todo mundo tem cachorro, todo mundo tem bicho de estimação, né? Discutir se em determinado espaço o uso da focinheira ou da coleira é adequado ou não e ter um diálogo sobre esse assunto é a coisa mais corriqueira do mundo. É inaceitável que uma conversa tão banal termine de uma forma covarde como a que ele leva, né, a discussão, como ele resolve os problemas dele, que é enfiando a mão na cara de uma mulher. E se procede o que ela trouxe pra gente agora, que esse homem hoje estava na rua passeando de novo com o cachorro dele, é muito sério isso, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto, inclusive para tratar com o delegado. Vamos ver na polícia como é que tá essa questão e quando é que esse homem vai ser levado à justiça para que responda pelos vários crimes que cometeu. Agora, deixa eu falar um pouquinho do tempo aqui, gente, porque a tempestade de ontem foi uma doideira, causou muito estrago, assustou muita gente na região sul do Distrito Federal. Entre as mais atingidas está o sol nascente. E é o que a gente vai ver agora nessa reportagem, você vai ver, foi muita água e foi muito prejuízo. Na rua Zélia Macalão, nessa região conhecida como Chácara Santa Luzia, no sol nascente, a chuva é uma preocupação para os moradores. O local não tem tubulação para escoamento de água pluvial e a enxurrada acaba atingindo as casas. A chuva começou umas 2h30, 3 horas, aí lá atrás a água se juntou só em uma parede, aí a parede se rompeu. Quando a parede se rompeu, saiu levando tudo, veio para frente. Aí tá levando roupa, armário, as coisas do quarto da mãe dele, o portão e por aí. Acabou tudo. A água da chuva invadiu pelo menos 6 casas na rua. Essa aqui foi a mais atingida. A dona Marilene é a dona dessa casa interditada pela Defesa Civil. Ela chegou agora há pouco do trabalho e encontrou a casa dela já interditada. Dona Marilene, como é que é chegar em casa depois de um dia de trabalho e não poder entrar e ver esse cenário? É muito difícil, né? Porque você sair cedo para trabalhar, você chega em casa, achar a casa no chão desse jeito aqui, sem ter nada dentro, tudo quebrado, derrubado. É difícil, não é fácil não, foi um desespero para mim. E a senhora mora com o seu filho, Vinícius, que está aqui com a gente. E são quantas pessoas que moram com vocês aqui, Vinícius? Atualmente está morando 4. Eu, minha mãe, meu irmão e o meu padrasto. Tinha alguém em casa no momento da chuva? Não, nós todos estávamos... Minha mãe estava no trabalho, eu no colégio e meu irmão estava trabalhando. Meu padrasto também estava trabalhando. E pelo que vocês viram, o estrago foi grande, né, dona Marilene? Foi grande, tá tudo derrubado lá dentro, tá quebrado, não tenho mais nada. Eu não tenho nada mais aí dentro de casa. Segundo informações da Defesa Civil, o volume de água dentro da casa chegou a 2 metros. O administrador regional do Sol Nascente e Pôr do Sol conta como foi o trabalho no local. Um cenário triste. Imediatamente a administração acionou a Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, a Neoenergia, porque teve que desligar a energia, a SEDES, né, também esteve no local, cadastrando essa família para que assim não deixar essa família desamparada nesse momento tão triste, né? Auxílio emergencial, né, cestas básicas, colchões, cobertores, uma vez que essa família vão ficar na casa dos vizinhos, né? A população também cobra uma medida efetiva do Estado para pôr fim às incertezas e à agonia a cada chuva. É um risco, né, que nós passamos aqui, né? Não é o melhor lugar de se morar, mas é onde deu para nós comprar nosso lote aqui. Nós só precisamos mais que o governo acelere, né? Acelere essas obras, né, aqui no Sol Nascente para evitar, né, que Deus o livre esteja uma tragédia maior. Como eu falei, foi só bens materiais, né? Por enquanto, né? Mas nós temos várias áreas de risco aqui no Sol Nascente que o governo precisa uma atenção especial para essas áreas. Precisa mesmo. Ninguém mora em área de risco porque quer. Ninguém mora num lugar que teme chegar em casa à noite e está tudo alagado porque quer. É porque precisa. Moradia é um direito de todos nós, mas alguns têm, outros se viram como podem, né? E aí passam por essa situação. A gente viu como foi a madrugada e a noite lá no Sol Nascente, agora ao vivo, direto da região, Álvaro Couto. Álvaro, boa tarde para você. Como é que está aí o dia seguinte a uma chuva tão intensa? Olá, Malta, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Pois é,
falaram que aqui era uma rua e aqui um beco. Só parece o leito de um rio esvaziado. A chuva foi tão intensa que trouxe pedregulhos, entulhos, tijolos. A gente está aqui nesse trecho que é um beco, só que esse beco ele era mais fino, vamos dizer assim, porque a parede dessa casa vinha até mais ou menos aqui. Só que a pedido da Defesa Civil, os moradores fizeram esse recuo. A gente pode ver aqui também, Malta, desse outro lado, que essa parede, né, esse muro, já está bem danificado da força da água. Não dá para dizer se foi somente da água dessa terça-feira, mas mostra ali já que escavou bastante essa parede. Sexta-feira nós viemos aqui no Sol Nascente para repercutir, né, que a Sol Nascente se transformou na maior favela do Brasil, com mais de 39 mil domicílios. E como você falou, as pessoas não moram nessas situações, em áreas de risco, porque querem. É porque é onde dá para elas comprarem um terreno, construírem sua casinha. E uma dessas pessoas que construiu a casa delas aqui foi o Paulo. O Paulo Roberto, ele é morador justamente dessa casa que a gente acabou de mostrar, que teve que fazer o recuo do muro. Ele vai conversar aqui com a gente. Paulo, boa tarde, obrigado por falar com a gente. Como que é para você viver nessa situação onde cada chuva é uma agonia? Pois é, aqui cada chuva aqui nós fica morrendo de medo aqui, né? Porque toda chuva que vem com causa estrago para nós aqui, moradores, principalmente para nós desse beco aqui, dessas duas casas aqui, porque é onde a chuva não tem para onde ir. Aqui no caso ela tem que dar um jeito de ela sair. Na minha casa ela derrubou porque ela não tinha para onde ir. Derrubou o muro dessa casa e 12 casas aqui foram interditadas por causa das chuvas. Entendi. Você estava falando que essas chuvas já atingiram alturas mais altas que você, né? Onde que você... Da minha casa, ela inclusive veio mais ou menos dessa altura aqui, porque como não tinha o muro da minha casa aqui, de lá da porta de casa dava para nós ver, nós ficava curiando ali, ficava mais ou menos dessa altura aqui. Dessa altura. E que tipo de prejuízo você já teve por causa das chuvas aqui na região? A princípio foi dentro de casa, que estragou os móveis lá de casa, guarda-roupa, tudo que ficava no chão, tudo foi estragado, de madeira que era do chão, sofá, guarda-roupa, rack. E eu também, a última chuva de dezembro, eu perdi meu serviço, porque quando a chuva vinha geralmente aqui de madrugada aqui, aí nós ficava naquele medo, eu ficava madrugada todinha acordado aqui, no outro dia chegava no serviço atrasado, ou então o pessoal da administração tinha que vir, tinha que ter alguém dentro de casa para poder conversar com eles. E aqui em casa não tinha muro, né? No caso, se eles quisessem mexer alguma coisa aqui, e eu tenho 2 pitbull, para eles entrar aqui, então o negócio ficava mais ruim para eles poderem resolver alguma coisa. Aí eu chegava atrasado no serviço, aí o pessoal lá não aceitou, aí acabaram me mandando embora por causa disso aí também. Pois é, a gente sente muito, Paulo, mas obrigado por falar com a gente. A gente espera que essa situação seja resolvida. A gente vai continuar aqui na região, Malta, mostrando aqui essa rua no conjunto C da Chácara 74, aqui do setor habitacional Sol Nascente. A gente vai falar também com a Ana Lúcia. Ana Lúcia, ela estava aqui no momento das chuvas de ontem e contou aqui pra gente que, como eu disse no início, parecia um rio, né? A dona Ana, boa tarde para a senhora, deixa eu só posicionar aqui, obrigado por falar com a gente. Foi daqui que a senhora assistiu esse rio passando? Foi ontem, eu vim para cá debaixo de chuva olhar com medo de entrar aqui, e tava um rio, como eu filmei. A minha preocupação é se continuasse a chuva de ontem, ela ia entrar, tanto na minha vizinha como ali no cano. A minha preocupação é que a minha mais de esquina, né, é mais perigoso. Aí eu imagino, até quando eu vou passar essa vida? Sofrendo com medo. Eu fico pra lá e pra cá. Tem hora que eu até adoeço, porque eu fico tomando chuva preocupada. A Defesa Civil veio aqui esses dias, falou alguma coisa com vocês? Não, eles não vieram aqui não. A última vez que eles vieram foi o papel que desativou aqui, como já fez um muro, tá tudo ok. Mas no momento só vem quando a gente chama, caso de última hora. Mas graças a Deus eu orei tanto antes pra Deus pra não aumentar a chuva de ontem. E Deus me abençoou que não entrou. Mas o lado do pôr do sol, né, foi o sofrimento. Eu senti o que a mulher perdeu tudo, como eu já perdi da outra vez. A gente entende, né, a empatia de vocês veem as pessoas próximas de vocês passando por isso. Alguma outra vez a chuva já invadiu a sua casa, dona Ana? Sim, dia 23 de dezembro, na época do Natal, o muro caiu, entrou, foi uma onda dentro da minha casa, eu perdi tudo. Na véspera de Natal? Na véspera do Natal, foi o pior Natal da minha vida. E é porque eu nasci e criada aqui em Brasília, tinha 11 pessoas dentro, tinha uma bebezinha recém-nascida. Graças a Deus minha filha agora está morando no outro canto, que ela estava aqui provisória, porque não tinha lugar de arrumar quarto, porque hoje em dia, quem tem filho e cria cachorro, ninguém aluga casa. Então, é a pessoa que não existe. Então, ela estava aqui, perdeu tudo. Eu também perdi tudo. Hoje eu tenho porque as pessoas me ajudaram. Tudo doação.
Entendi, dona Ana. A gente sente muito por isso. E ainda assim a gente fica feliz com a sua empatia que você demonstra com os seus vizinhos, com as pessoas que moram próximo de você e também com seus familiares. A gente também está aqui com o Edson, ele é líder comunitário aqui da região do Sol Nascente, Malta. Edson, como que vocês têm se movimentado para exigir das autoridades que algo seja feito? E o que vocês esperam que seja feito? Olha, nós esperamos que chegue aqui as obras definitivas, né? Porque aqui não basta só chover aqui no Sol Nascente. Choveu na Ceilândia, toda essa água que cai ali na Ceilândia desce aqui para o Sol Nascente. Você vê que nós estamos aqui na chácara 73, 74 aqui, tem uma erosão que as casas é muito próximo das residências, uma erosão enorme, no ponto de engolir as casas aqui. Nós precisamos que as autoridades se despertem, que cheguem as obras definitivas aqui para o Sol Nascente. E eles deram alguma previsão de quando isso pode acontecer? Olha, existe uma empresa fazendo na parte de cima ali do Sol Nascente, mas está muito lenta, se arrasta, né? Quando chega no período da chuva, para tudo, diminui o ritmo. Precisamos que acelere enquanto não tem vítima aqui no Sol Nascente. Por enquanto, as famílias do Sol Nascente têm perdido, né, seus móveis, mas graças a Deus não têm perdido vida, né? Que é o mais importante. Pois é, Malta. Então, as pessoas têm que se contentar com o mínimo, que é não perderem a própria vida, mas ainda assim tem o prejuízo material, tem o prejuízo do tempo. A gente viu o caso do Paulo, que perdeu o emprego. Então, a gente vai voltar aqui quantas vezes for necessário para que a gente mostre a situação, como eu disse, uma situação caótica parecendo o fim de uma enchente. Do Álvaro, e eu fico assistindo a esses relatos, né? O dessa senhora, né, que teve o muro da casa derrubado pela enchente dia 23, antevéspera de Natal, entrou uma onda de água na casa dela com gente dentro, tinha até bebê. E aí agora com a chuva de ontem, ela orou a Deus para que a água não entrasse no lote dela e ela tem o alívio de dizer que 23, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 3 meses depois, já pensou se 3 meses depois ela tivesse vivido a mesma situação, certamente nem conseguiu recuperar tudo que perdeu em dezembro. Outras famílias ali que ela quase chora contando, eu me compadeço da minha vizinha que viveu a mesma situação que eu em dezembro do ano passado. E eu fico aqui enraivecido de ver que muitas vezes os nossos políticos, aqueles que a gente elegeu para nos representar, para organizar o dinheiro público, para destinar verba, eles ficam apegados a coisas tão menores. Vocês sabem que muitos deles engajam em temas polêmicos que só nos dividem, né? Com o objetivo de jogar para a plateia, ter aplauso. Eles jogam na ferida de muita gente. Não é sem propósito, não. É com o propósito de entreter as pessoas, acalorar o debate de uma forma que ninguém preste atenção do que realmente importa. Hoje não existe nada mais importante do que cuidar da vida das pessoas. Discussões menores nós podemos deixar para depois. Agora, uma família que perde tudo, a gente não deixa para depois. Uma senhora de 101 anos que está na fila da rede pública esperando para tirar um tumor do olho, a gente não pode deixar para depois. Mostramos essa semana, né? Então, há situações, audiências de custódia que liberam criminosos perigosíssimos que ficam na rua porque a gente não tem vaga no sistema prisional. É um problema mais urgente do que todos esses outros que eles ficam usando como forma de nos enganar de que estão fazendo alguma coisa e não estão. E a gente assiste isso aqui para a gente ficar em alerta. E para terminar, né, gente? Assiste a uma coisa como essa e eu volto para casa pensando, eu não tenho ideia do que é temer não ter minha casa de noite. Então, se você tem a sua, está trabalhando agora, está almoçando nesse momento e não está temendo o fato de que pode chover de noite e a água alagar sua casa, se você sabe que isso não vai acontecer, a gente é privilegiado. 12h25, a gente está ao vivo, a gente vai falar sobre o caso de um rapaz de 18 anos de idade que foi preso no Novo Gama. E sabe qual foi o motivo da prisão? Ele bateu na própria mãe. A gente vai entrar daqui a pouquinho com a delegada ao vivo para poder trazer essa história, porque violência doméstica contra a própria mãe dentro de casa, negócio absurdo. Agora um destaque do noticiário nacional. O médico Leandro Boldrini, acusado de envolvimento na morte do filho Bernardo, não participou do segundo dia do próprio julgamento. Ele teve uma crise nervosa e foi liberado para voltar ao presídio. Na chegada ao fórum, em Três Passos, no noroeste do estado, o médico Leandro Boldrini passou mal. O réu foi atendido. O atestado médico apontou uma crise nervosa. Anuncio que o réu, na data de hoje, não vai estar presente, não está se sentindo muito bem e decidimos melhor não deixar ele aqui. Sem a presença do réu, o júri ouviu o depoimento da segunda testemunha.
A delegada Cristiane Braux participou das investigações do crime em 2014. Para ela, não há dúvidas de que Leandro planejou a morte do próprio filho. Em razão dos familiares, no sentido de que ele seria o mentor, ele teria participação, ele também teria interesse no fim do Bernardo, ele também demonstrou que não gostava do filho. Num segundo momento, veio essa questão da cumplicidade muito forte entre ele e a Graciele, né? Veio essas informações que ela teria posto ele assim, ou eu ou ela. Escutas telefônicas revelaram um acordo entre os réus para inocentar o pai do menino. A princípio que estaria tudo certo, que estaria tudo alinhavado, né, para que elas assumissem a culpa, né, principalmente a Graciele assumisse a culpa, e para livrar o doutor Leandro. E posteriormente tinha também uma informação nas escutas que não tinha dado certo, porque a Graciele teria se isentado também a Edelvânia, né? Bernardo Boldrini, de 11 anos, foi morto em abril de 2014, depois de receber uma dose letal de sedativo. A receita médica foi assinada pelo pai da criança. O corpo do menino foi enterrado em Frederico Westphalen, cidade vizinha. A madrasta, uma amiga e o irmão dela foram condenados pelo crime. O novo júri vai decidir sobre a participação de Leandro Boldrini. Não tem prova cabal. A única prova que se tentou fazer foi o receituário, a assinatura. Uma prova pericial que o Instituto Geral de Perícias foi categórico, dizendo que, olha, é inconclusivo, não temos como afirmar. Quando a gente tem uma investigação boa, se tenta desmoralizar a atividade de quem investigou. Então, havia uma preocupação muito grande da gente trazer para os jurados quem são as pessoas que investigaram, como é que elas investigaram e a seriedade desse comprometimento desse trabalho. A terceira testemunha foi Andressa Wagner, ex-secretária de Leandro Boldrini. A pedido dela, o depoimento não foi transmitido. Andressa lembrou que a madrasta Graciele Ugolini pedia para expulsar Bernardo da clínica e chegou a dizer que precisava dar um jeito nele, que o menino não tinha espaço na agenda do pai e buscava em outras pessoas carinho e afeto. Voltando agora sobre o outro caso que a gente nem compreende, doutora Lídia Castro, delegada da Polícia Civil de Goiás. Obrigado, doutora, pela paciência, para entrar aqui com a gente ao vivo. Mas eu queria tanto ouvir da senhora se esse rapaz já bateu na mãe dele outras vezes ou é a primeira vez que você se deparou com essa situação absurda. Ele foi preso, doutora? Boa tarde, obrigado pela presença aqui no SBT. Boa tarde, Malta. Me ouve bem? Doutora. Boa tarde a todos. Foi um caso ocorrido ontem aqui em Novo Gama. Tão logo os nossos agentes de polícia tomaram conhecimento, deslocaram-se à casa dessa vítima. Foi a primeira vez de agressões físicas. Contudo, o filho bastante agressivo, injuriava e ameaçava a mãe já há bastante tempo. Conseguimos sim, efetuamos a prisão dele em flagrante ontem. Não teve fiança, ele foi conduzido depois ao presídio, está aqui à disposição do judiciário. Ô, doutora, a senhora teve a oportunidade de conversar com essa mulher? Eu fico aqui imaginando, é muito difícil a gente se pôr no lugar dela, mas ainda é o filho dela e eu fico pensando a confusão de sentimentos que ela tem quando vê, é óbvio que ele tem que ir preso, ele me bateu. Meu Deus do céu, é meu filho, tá indo. Como é que tá essa senhora e o psicológico dela nesse momento? Importante você falar disso, Malta, porque nós nos deparamos, enquanto policiais, com esse tipo de situação e é uma situação bem mais social do que uma situação policial. A senhora estava devastada, o filho atingiu o braço dela com um cabo de vassoura, houve sangramento, ela estava bastante lesionada e essas agressões, já não só física, porque a física foi ontem, mas as agressões verbais, elas já duram bastante tempo. Então, a gente se depara com uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade social muito grande aqui no município. Então, a senhora está dizendo que é uma questão que deveria ter sido acompanhada, não pela polícia, mas pela assistência social, para que essa mãe pudesse, talvez, ter tido força e condições de denunciar isso antes, para que ela não tivesse sofrido isso no fim das contas.
Sim, e aqui em Novo Gama, normalmente são acompanhadas as vítimas antes de se tornarem, inclusive, vítimas. Elas têm um acompanhamento, a Secretaria da Mulher aqui no município atua bem nesses casos. Foi uma situação ontem realmente bastante difícil, porque houve sangramento, ela precisou ser socorrida, a UPA aqui de Novo Gama, mas nós conseguimos localizar esse filho dela. Ele já tinha saído de casa, já estava na casa de um amigo, não estava mais tão próximo à residência da família, e conseguimos prendê-lo em flagrante. E eu ressalto, Malta, que essa prisão ela se deu num contexto que nós estamos agora da Operação Átria, que é uma operação do Ministério da Justiça. Goiás sempre participa ativamente. Então, aqui no município e em outros do estado de Goiás, nós estamos trabalhando intensamente para coibir, prevenir e coibir a violência praticada contra as mulheres. Doutora Lídia, muito obrigado pela participação aqui no jornal. A gente está sempre à disposição para dar publicidade a casos como esse, que servem de alerta. E eu digo de alerta porque, embora sejam muito delicados, há a possibilidade, e a senhora sabe disso, de outras mulheres estarem vivendo situações parecidas e, porque são agredidas pelos próprios filhos ou por alguém muito amado, não procuram a polícia. E, nesse momento, é o vizinho que tem que prestar atenção, é o amigo, é o comerciante, é o taxista, é quem está perto, porque talvez é a nossa ligação de longe que alerta a polícia de um negócio muito grave que está acontecendo perto da gente, que a mulher não tem coragem de denunciar. É a mãe, é o filho dela, Ela está apanhando, mas vive ali uma confusão de sentimentos tão grande que está numa situação absolutamente vulnerável. Esperar que essa mulher peça ajuda, talvez é até muito. É a gente que tem que prestar ajuda, não é verdade? Total verdade. Inclusive, eu até ressalto o papel de quem acompanha essas mulheres, o papel, falou dos vizinhos, das pessoas que estão próximas, é de extrema relevância num momento como esse, porque as vítimas, de fato, elas estão muito fragilizadas. E aí, o que acontece? A gente tem na DEAN, todas as DEANs, não só no estado de Goiás, acredito no Distrito Federal e em outros estados, nós temos um atendimento humanizado. A mulher ela é recebida não numa delegacia de polícia, mas ela é recebida especializada nesse tipo de atendimento. Então, existe um acolhimento. É importante que as pessoas denunciem, que os vizinhos, que os parentes e que a própria mulher se sinta segura para procurar o nosso atendimento na DEAN. Muito obrigado, senhora. Bom trabalho. Até a próxima. Boa tarde. Obrigado. Eu fico aqui pensando, meu Deus do céu. Difícil, com a mãe. Demais. Criar do jeito que pode para chegar aos 18 anos, apanhar dele e ficar naquela situação. Deixa eu falar agora com vocês sobre o roubo de carros de luxo que estavam estacionados na garagem de um hotel. Você vê, tem lugar nenhum que está seguro. 4 assaltantes levaram esses veículos de dentro da garagem do hotel e os carros somados são avaliados em mais de R$1 milhão. A polícia prendeu um dos suspeitos e recuperou 2 automóveis. Eram 11h30 da noite desta segunda-feira, quando 4 homens desceram de um carro na garagem do Hotel Transamérica, na zona sul de São Paulo. Eles renderam 2 manobristas e pegaram as chaves de veículos de hóspedes que estavam estacionados. Levaram ainda a chave de uma moto, a carteira e o celular de um dos funcionários. Foi uma coisa tão rápida que eles ficaram tentando testar assim para ver qual que o carro que eles iam conseguir sair, e aí eles pegaram realmente 3 carros e saíram da garagem. Entre os carros de alto padrão roubados estava uma Maserati. Somados, valem mais de R$1 milhão. A polícia militar chegou 20 minutos após o assalto e iniciou as buscas. O rastreamento do celular do funcionário resultou na prisão de um dos suspeitos. 2 carros foram recuperados, inclusive a Maserati. 3 outros envolvidos no crime ainda não foram localizados. O suspeito preso tem 29 anos e era foragido da justiça por outros crimes. Ele foi encontrado dentro de um bar e tentou despistar a polícia dando um nome falso. Agora vai responder por roubo de carros e falsidade ideológica. A Secretaria de Segurança Pública informou que o homem detido foi reconhecido pela vítima como sendo um dos assaltantes. Os carros recuperados já foram devolvidos aos donos. Segundo o Hotel Transamérica, a quadrilha não teve acesso ao prédio e nem aos hóspedes. Não houve uma falha na segurança do hotel. Assim, nós fomos vítimas daquilo que essa grande metrópole está sendo. Nós somos todos reféns do que está acontecendo nesse estado de coisas que está hoje no nosso país.
É maluco mesmo. Mas deixa eu voltar aqui ao vivo. Notícia de última hora, um caminhão de lixo do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, o SLU, tombou em cima de 3 carros que estavam estacionados na rua 33 Sul, em Águas Claras. Deixa eu voltar ao vivo agora com a repórter Daniela Brito. Daniela, desculpa, tá? É ela quem tem as informações pra gente. Alguém se machucou, Dani, nesse acidente ou estamos falando só de prejuízo material? Pois é, Malta. Infelizmente, algumas pessoas se machucaram sim, mas foram escoriações, segundo as informações que nós temos até o momento do Corpo de Bombeiros, escoriações um pouco mais leves e essas pessoas já estão sendo medicadas. Tudo isso aconteceu hoje na parte da manhã. A gente recebeu informações de que esse motorista teria perdido o controle do veículo, então ele acabou ali caindo em cima de 3 veículos que estavam estacionados. Por sorte, não tinha ninguém dentro desses carros. E aí, a gente também está nesse momento aqui acompanhando que Águas Claras é um local que costuma sim ter um trânsito bem movimentado e por conta do acidente ali realmente é dentro do que já era esperado, né? O trânsito está lento, está devagar, a Polícia Militar aqui prestando apoio junto com o Corpo de Bombeiros para poder organizar tudo isso. A gente pediu uma nota para o Serviço de Limpeza Urbana para que nos esclarecesse, né, sobre as condições desse veículo, também sobre o seguro, né, esses veículos ali que acabaram sendo amassados, atingidos, se eles vão receber por isso. O SLU disse o seguinte, que o veículo estava assim, em boas condições, que foi feita uma revisão há algumas semanas atrás e disse também que vai cobrir, que vai arcar com todos os prejuízos dos motoristas, né, dos carros que foram atingidos. Para nos dar mais detalhes aqui sobre o que aconteceu durante essa ocorrência, a gente está aqui com o Sargento Vernon, que vai nos dizer o seguinte, Sargento. Eu consegui observar ali que houve também um vazamento de óleo, né? E aí o Corpo de Bombeiros está aqui justamente por conta disso. Como é que está sendo esse trabalho? Ok. Bem-vindo. Satisfação aqui falar com os ouvintes. Nós chegamos na ocorrência e a nossa preocupação era com as vítimas. Felizmente, apenas 2 trabalhadores sofreram um acidente que estava atrás do veículo de limpeza urbana, mas estavam conscientes, bem, não houve risco maior para a saúde deles. Eles foram transportados pela equipe do SAMU e nós estamos aqui avaliando o gerenciamento de risco com relação a vazamento de combustível na via, né? Então estamos esperando aí a equipe chegar para poder a gente retirar esse caminhão e gerenciar os riscos de incêndio que aqui estão envolvidos aqui nesse declive. Aqui a gente não consegue mostrar para vocês que realmente acontece ali, atrás do veículo. É possível ver um vazamento de óleo. Depois a gente realiza outras imagens para o público de casa poder entender melhor o que está acontecendo. E esse vazamento de óleo pode causar algo mais grave, né? Por isso a preocupação. Não é apenas vazamento de óleo, é vazamento também de combustível dos veículos que foram esmagados pelo peso do caminhão da Companhia de Limpeza Urbana. Então, estamos aqui para gerenciar esses riscos. Felizmente, nenhuma vítima sofreu danos maior. Um dos condutores do veículo falou que tinha pouco tempo saído com a sua família do veículo antes do acidente. Então, tudo certo, não tem vítimas graves, estamos apenas gerenciando os riscos aqui do acidente. E agora, qual que é o próximo procedimento? Retirar esses veículos aqui? O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, fica até qual momento aqui para poder liberar essa via? Ok, estamos esperando os veículos apropriados do Detran para desvirar e retirar esses veículos e a gente trabalhar aqui para ver se há um risco de incêndio ou não. É isso. Para fechar, Malta, muito obrigada pela participação, Sargento. É importante a gente dizer o seguinte, que vai ser feita uma perícia, né, justamente para confirmar exatamente qual foi a causa desse acidente e dentro aí dos próximos dias esse resultado deve sair e a gente informa aqui para o público de casa. É com você, Malta. Muito obrigado, Daniela. Você chegou agora pertinho aí da fita zebrada, era isso que eu queria que... Qual é o seu cinegrafista, por gentileza, Daniela? Não consigo também. Oi? É o Magno que está com ela. Magno, aqui é o Malta. Eu queria te pedir, por gentileza, que a gente desse uma contornada Oi, é o Magno. aí Desculpa, na cena, para que as pessoas em casa pudessem ver.
O oficial dos bombeiros acabou de nos dizer que, inclusive, tinha uma família dentro de um dos carros que relatou, né, quando aconteceu o acidente, que ele tinha saído de dentro. Olha que coisa! Tinha saído de dentro do veículo fazia pouco tempo, né, e acabou se salvando de um negócio que poderia ter sido muito pior. Dani, só para quem está chegando aqui agora no SBT agora entender, como é que esse caminhão tombou mesmo? Isso aí foi o quê? Ele perdeu o controle do veículo? Tinha buraco na pista? O que é que aconteceu? Pois é, Malta, a informação que o motorista passou para o Corpo de Bombeiros foi de que ele havia perdido o controle, mas até o momento é uma informação bem superficial, né? Por que ele teria perdido o controle desse veículo? Seria por um excesso de peso ou seria talvez também por uma questão de falta de manutenção nesse veículo ou por um problema mesmo aqui na via? Então tudo isso vai ser investigado e a perícia que vai mostrar realmente o que pode ter acontecido, né? Por enquanto esse é um mistério e aqui, na verdade, em conversa que eu tive com o público que está por aqui, estão todos gratos por não estarem no carro, né? Porque, como disse o Corpo de Bombeiros, há pouco tempo uma família tinha saído do veículo em questão de segundos. Então, ainda bem a gente não está noticiando aqui uma tragédia. Eu gostaria muito que a gente conseguisse mostrar melhor para vocês. Ali, lá no final, o óleo e a gasolina, o combustível que está escorrendo. Você conseguiu ver, Magno, meu repórter cinematográfico aqui, acho que está conseguindo mostrar para vocês. E é essa que é a preocupação, claro, do Corpo de Bombeiros, esse combustível descendo. Por isso, o Corpo de Bombeiros não arredou o pé daqui, continua aqui em observação para não vir aí a acontecer mais nenhuma tragédia, Malta. Pois é, porque esse pó aí que eles estão jogando, quando tem vazamento, pode ter duas coisas, né, gente? Vazamento de óleo e vazamento de combustível. Se o vazamento é de óleo, o risco iminente é de um acidente de trânsito, porque passa um carro ali na pista, o pneu não tem aderência com o asfalto, aderência por causa do óleo e acaba perdendo o controle. Imagina, é um carro que derrapa e vai longe. Outra coisa perigosa que pode acontecer se o vazamento é de combustível é uma explosão ou um incêndio. Então aquele pó ali parece terra, mas os bombeiros têm um produto específico para conter essa situação e poder fazer a limpeza da via depois e mantê-la segura para os motoristas. Dani, mas se ninguém se machucou de forma grave, quando você nos relata que houve pessoas com escoriações leves, o que aconteceu? Elas estavam dentro do carro? Como é que elas se machucaram? Então, essas pessoas que se machucaram, segundo os bombeiros, seriam os próprios funcionários do serviço de limpeza urbana. A gente sabe que quando passa, né, o caminhão de lixo na nossa rua, sempre tem os trabalhadores que ficam ali pendurado mesmo e descem, levantam, pegam o lixo, sobem. Então são justamente esses que são as pessoas que mais se expõem, né, trabalhadores aí que vivem de sol a sol, fazendo um serviço tão digno e tão difícil de ser feito. Foi justamente por conta disso, eles ficam pendurados ali nessas hastes e foi por estarem pendurados, né, realizando o trabalho deles que eles acabaram se machucando. A gente soube que o SAMU já prestou atendimento a eles de imediato e a gente não tem, ainda bem, nenhuma notificação de algo grave, mas nós vamos continuar aqui tentando contato com eles para saber se estão no hospital ou se já foram liberados, enfim. A informação preliminar é de que foram apenas escoriações, Malta. Vou te fazer uma última pergunta, se você não souber não tem problema não, mas eu tô aqui imaginando, você já teve alguma informação aí sobre perícia? Tem algum trabalho que deve ser feito? Porque a gente está tratando de um veículo de empresa pública, né, do SLU. De certa forma, esses motoristas precisam ser ressarcidos. Então, eu acho que tem um trabalho de perícia para identificar a causa do acidente, para poder facilitar, né, reaver o prejuízo que essas pessoas tiveram. Sim, tem informação sim, Malta. A perícia deve chegar dentro das próximas horas e essa perícia vai ser feita de forma muito minuciosa, porque é preciso entender por que esse caminhão de lixo tombou assim do nada, né? E é justamente a perícia que vai ser feita e que vai identificar isso. Estão para chegar a qualquer momento, inclusive a Polícia Militar está aguardando. Agora a gente vê aqui também, olha só, a gente consegue ver ao vivo o momento em que os veículos começam a ser retirados com a ajuda ali do DR. Então, em breve, né, esse trabalho para retirar o caminhão e todos os veículos que estão aqui deve ser concluído para que o trânsito volte à normalidade, Malta. Porque quem vive aqui em Águas Claras, quem frequenta o lugar, sabe que quando não tem acidente já não é muito fácil circular aqui pela região, né? Então, com uma via parada, interditada
Então, o problema fica ainda maior. Então, é isso que a gente espera, que esse problema seja resolvido logo e a gente acompanha aí nesse momento a retirada desses veículos. Muito bom você trazer a informação da perícia pelo seguinte: se conclui, né, que o motorista perdeu o controle da direção por uma falha humana, que pode acontecer a qualquer pessoa, é uma situação até menos pior, né? Porque significa que é só pedir aos outros motoristas que tenham mais cautela, que tenham mais cuidado dirigindo, que a gente evita situações como essa. Agora, né, imagina se a perícia detecta que, na verdade, a distribuição de peso do lixo ali dentro do caminhão é que está fazendo o caminhão tombar. Aí é preciso olhar toda a frota, todos os caminhões, porque aí talvez outros veículos possam estar oferecendo o mesmo perigo. Então, uma perícia bem feita aí vai ajudar essa situação a gente evitar novos casos assim. Para concluir, Dani, até para a gente trazer a informação para quem está em casa, você está na rua 33 Sul de Águas Claras, só esse trecho aí do trânsito que está bloqueado, né? O resto na cidade está fluindo normalmente, claro, com aquele congestionamento que o morador, o Águas Clarense, está acostumado a enfrentar. Esse trecho aqui está interditado e aqui também, vamos voltar aqui, deixa eu mostrar com mais detalhes para vocês. A gente consegue ver um transtorno também por conta desses cones aqui que estão interditando um pedaço da passagem. Então isso também está causando, né, esse travamento mesmo do trânsito, porque os veículos não conseguem vir desse outro lado, então precisam todos usar a mesma via aqui. E realmente o público tem que ter paciência, principalmente agora nesse horário de almoço, as pessoas muitas vezes têm que vir para casa, comer rapidinho e ir embora. E aí não está assim nos melhores dias aqui para viver em Águas Claras não, viu, malta? Obrigado, Daniela, pelas informações. Você que está em casa, então, viu ao vivo, né? Um caminhão do SLU tombou ali na rua 33 Sul, o motorista perdeu o controle. Queria mandar um abraço, assim, de verdade para os trabalhadores da limpeza urbana que provavelmente estavam ali se segurando naquele serviço que eles fazem de descer do caminhão, pegar o lixo rapidinho, jogar para dentro do caminhão e nessa do caminhão tombar, foram eles que precisaram saltar provavelmente e acabaram se machucando. Graças a Deus, apenas com escoriações leves e nenhuma vítima grave nisso aí, que podia ter sido sério. Importante entender, né, gente, o que fez esse caminhão tombar, porque tem quantos caminhões do SLU nas ruas do Distrito Federal? Um bocado. Se o caminhão inventa de tombar dessa maneira, a gente está perdido. 12h48 é o seguinte, é o destaque da edição que você em casa viu e está revoltado. A gente volta a falar sobre o caso do advogado que agrediu uma mulher no meio da rua depois que ela reclamou simplesmente que o cachorro dela a atacou. O negócio foi o seguinte, esse aí é o vídeo que você está vendo na tela, isso aí já é o fim do negócio, quando esse homem de forma covarde enfia a mão na cara da doutora Gisele, que é advogada. Ele é advogado também, pelo que parece, nem deveria ostentar esse título, né? Porque envergonha a categoria, inclusive a OAB já informou que vai suspender temporariamente a permissão para que ele exerça a profissão até que tudo seja apurado. Mas ele tem que ter a permissão cassada. Uma pessoa como essa descontrolada não pode representar a advocacia em tribunal nenhum, em empresa nenhuma, em lugar nenhum. Agora, o negócio é o seguinte, a Gisele estava com o cachorro dela, que é um cachorro pequenininho, shih tzu, se eu não me engano. Ela parece que conhece o cachorro desse senhor, sabe que o cachorro dele é agressivo, tomou a precaução de se distanciar um pouquinho para que o cachorro do senhor não atacasse o cachorro dela, mas não adiantou. O cachorro desse senhor aí foi pra cima dela e arranhou a perna da Gisele e quis atacar o cachorro dela. E ela falou, você sabia que o seu cachorro, por ser agressivo, tinha que usar focinheira e coleira? E aí, gente, começou a discussão, ele não quis saber de nada, começou a ofendê-la. Ela falou que ia tirar a foto da placa dele para identificá-lo e para poder responsabilizá-lo. E foi aí que ele primeiro tentou dar ré em cima dela com o carro, para você ver, isso aí beira a tentativa de homicídio. E depois foi covardemente agredi-la. Hoje, pode voltar aqui para mim. O que acontece é o seguinte, esse não é um caso isolado. Isso aconteceu ontem, outras 3 mulheres foram atrás do delegado, atrás do advogado da Gisele e também da delegacia para dizer, eu também apanhei desse covarde. E agora, o Márcio Fontinelli está na delegacia que investiga o caso. O que você está vendo agora na tela é a imagem que outra vítima gravou. Essa foi a Tuane. A gente já ouviu a Tuane na edição de hoje. Daqui a pouquinho você vai ver outra vez, você que chegou agora aqui no SBT, o que essa nova vítima disse. Porque ela viu o caso da Gisele e falou, opa, é o mesmo que pegou no meu pescoço e me machucou. E esse é o vídeo do que aconteceu. Se não tivesse chegado esse amigo aí, ó, que ela diz, ó, nosso amigo que chegou, porque ele é muito valente com o homem, esse agressor. A hora que o amigo dela chegou foi que o homem entrou no carro e fugiu. Olha a marca que deixou no pescoço. Márcio Fontinelli está com o delegado agora e a gente vai entender quantas possíveis vítimas, quantas procuraram a polícia até agora, Márcio?
Oi, Malta. Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Malta, como você citou, 3 vítimas procuraram a delegacia, mas não especificamente a terceira DP, que é a delegacia do Dr. Douglas Fernandes, né, doutor? Então, essas vítimas não chegaram a procurar aqui. Isso é interessante a gente falar, Malta, pelo seguinte: quem passou algum problema com esse senhor pode procurar qualquer delegacia, não necessariamente a terceira DP ou a quinta DP, que também está investigando esse caso. Existe essa divisão das delegacias e o Dr. Douglas vai explicar para a gente como é que funciona e por que foi dividido esse caso entre 2 delegacias. Mas é importante a gente frisar isso. Apareceram mais 3 vítimas, mas não na terceira DP, e qualquer outra vítima pode procurar qualquer delegacia de polícia, que depois a polícia faz toda uma varredura e aí consegue juntar esses casos e abrir um processo de acordo com cada caso, dentro daquilo que for apresentado por essas vítimas. Doutor, obrigado pela participação do senhor. A primeira pergunta é essa: por que o caso foi dividido em 2 partes, quinta DP e terceira DP? Boa tarde a todos. Então, o fato ocorreu aqui na região do Sudoeste, que é uma área abrangida pela nossa terceira delegacia de polícia aqui do Cruzeiro. Tendo em vista como foi uma situação flagrancial em relação à lesão corporal, às agressões praticadas pelo autor em relação à vítima, a Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e, em razão de ter essa situação flagrancial da lesão, foi encaminhada à 5ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia responsável por fazer os flagrantes aqui da região do Cruzeiro e Sudoeste. Tendo em vista que lá na delegacia a versão tanto da vítima quanto a do autor foram contraditórias em alguns pontos, especificamente em relação a eventuais xingamentos de ambas as partes, qual cachorro teria sido o primeiro a avançar sobre o outro, houve uma contradição nesses pontos, além do que o fato da vítima alegar que o cachorro do autor teria mordido também, como naquele momento do flagrante não havia elementos como testemunhas, outras filmagens ali que filmassem o começo da confusão, esse fato foi encaminhado aqui para a terceira delegacia para a gente continuar as investigações em relação a isso. Então, por isso, houve a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência na 5ª DP, em que o indivíduo foi autuado pelo crime de lesão corporal e também pela contravenção penal de porte de arma branca, pois na revista feita pelos policiais militares foi encontrado um canivete no bolso dele. Então, esses fatos foram apurados na 5ª DP e já encaminhados ao Poder Judiciário. Então, agora a questão da agressão está sendo já apreciada tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário. Uma coisa, Malta, que a gente questiona bastante quando a gente trata desse assunto é esse fato do Cledmilson ter sido preso em flagrante em função das lesões, ter assinado um termo circunstanciado e ter sido liberado. A gente que não tem um conhecimento tão grande nessa questão jurídica, a gente se pergunta por quê? Por que ele foi liberado? E é justamente o que o delegado vai explicar agora, porque não é uma questão da polícia, é uma questão jurídica, né, doutor? E como é que é tratado isso? Perfeito. A situação foi tratada como uma lesão corporal de natureza leve. Então, um crime que tem uma pena baixa e é considerado, na terminologia jurídica, um crime de menor potencial ofensivo. Então, crimes que têm uma pena máxima até 2 anos, o procedimento é um procedimento mais simples, um procedimento mais tranquilo, digamos assim. Então, é feito um termo, o autor se compromete a comparecer ao juízo quando intimado e é liberado. Nos casos em que o crime cometido pelo autor ultrapasse a pena máxima de 2 anos, por exemplo, se nesse caso, vamos supor que fosse considerado que a agressão que ele praticou em relação à vítima foi pelo fato dela ser mulher. Então, isso já seria uma atribuição de um crime de médio potencial ofensivo e que ele seria realmente preso em flagrante naquela situação. Como não foi o caso, como foi uma agressão decorrente ali de uma discussão, aparentemente em razão dos pets, né, uma discussão ali entre tanto o autor quanto a vítima sobre essa situação, se o cachorro dele deveria estar com a focinheira, não deveria, se é considerado um cão de grande porte ou não, isso é uma questão que também vamos analisar aqui. Por essa razão, ele foi autuado apenas uma lesão corporal leve, que tem essa pena reduzida, e por isso ele não é preso e é encaminhado à audiência de custódia. Ele simplesmente assina um termo de compromisso, é a legislação que prevê isso, ele assina um termo de compromisso de comparecimento e é liberado logo após a finalização do procedimento na delegacia. Doutor, o senhor colocou que teve algumas contradições nos depoimentos. O Cledmilson, ele comentou alguma coisa, ele deu alguma razão, se é que existe uma razão, para ter partido para cima da vítima? Em relação ao início da confusão, há uma contradição pelo fato de que ela alega que o cachorro dele
teria partido para cima do cachorro dela, e o cachorro dele seria um cão de grande porte, pelo fato de estar sem focinheira. Ela, inclusive, teria acionado a polícia militar para poder analisar aquela situação e encaminhar para a delegacia de polícia. Então, essa foi a versão que ela apresentou. Segundo ele, na verdade, é o cachorro dela que teria partido para cima do cachorro dele. Então, assim, não há uma justificativa para a agressão em si, mas o início dessa confusão seria em razão dos cachorros. E por isso que foi encaminhado aqui para a terceira DP e vamos prosseguir com a investigação para o quê? Procurar testemunhas, as câmeras de segurança ali da redondeza para poder verificar como iniciou efetivamente essa confusão. E também para verificar se houve xingamento de parte a parte, porque tanto o autor quanto a vítima da agressão relataram que foram xingados um pelo outro. Só que não havia uma testemunha, a testemunha que compareceu à delegacia para ser ouvida, não presenciou esses xingamentos ou não ouviu. Então a gente está trabalhando para identificar testemunhas para verificar se houve xingamentos de parte a parte, até porque, segundo a versão do autor da agressão, ele teria sido xingado uma questão de conotação de idoso, né, ele teria sido xingado de velho manquemba, desse aspecto. Então haveria um crime até de uma injúria qualificada, a princípio praticado por ela em relação a ele. Mas esse fato ainda é controverso e nós estamos buscando mais elementos para poder confirmar ou não se houve esses xingamentos. A gente tem uma pergunta do Felipe Malta, do estúdio. Malta, pode falar. Márcio, eu até gostaria que você explicasse para o delegado o que vai acontecer agora. Eu queria que você continuasse aí e nos desse apenas 5 minutinhos do lado de cá para eu poder interromper esse assunto. A gente vai tratar de outra coisa grave da manhã de hoje. A gente já volta para que ele faça o alerta para outras possíveis vítimas aqui desse senhor. O que aconteceu é o seguinte, pode até falar para ele, que a gente já vai voltar com ele, mas é que, gente, queriam matar o senador Sérgio Moro. É isso que aconteceu. A Polícia Federal realizou uma operação hoje, atenção, para prender uma organização criminosa suspeita de planejar a morte de várias autoridades. O senador Sérgio Moro afirmou por meio de sua assessoria que ele seria um dos alvos desse grupo, ele e a família dele. A gente vai falar ao vivo com o repórter André Anelli, que tem as informações pra gente. André, desesperador, porque o que a gente leu aí de divulgação hoje na manhã é que o sequestro e a eventual morte dessas autoridades poderiam inclusive ser utilizadas como forma de barganha para libertar um chefe de organização criminosa. Então é um negócio gravíssimo que eu não sei o que viraria do Brasil se a gente tivesse um senador sequestrado para poder libertar um detento tão perigoso. É com você, boa tarde. Pois é, Malta, e é também o assunto do dia aqui em Brasília que tem repercutido de forma nacional. Esses dois alvos da facção criminosa já se manifestaram sobre os planos contra eles. O senador Sérgio Moro, como você citou, Malta, falou nas redes sociais que tinha conhecimento das ameaças que teriam sido motivadas por insatisfação dos criminosos pela proibição de visita íntima a detentos do sistema penitenciário federal. A medida foi implementada por meio de portaria quando Moro era ministro da Justiça e Segurança Pública em 2017. Outra decisão que teria gerado revolta nos criminosos foi a transferência de Marcos Camacho, o Marcola, para o sistema penitenciário federal, também aqui de Brasília. Já o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia, que é então seria o segundo alvo desses criminosos, disse em entrevista a uma rádio que o atentado contra ele seria uma revanche por causa de um mandado de prisão contra uma liderança do PCC. O promotor, que também faz parte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, disse que convive com ameaças de morte há pelo menos 5 anos. Para desarticular a quadrilha responsável por planejar esses atentados contra as autoridades, a Polícia Federal cumpriu hoje pelo menos 24 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão, aqui no Distrito Federal e também em 4 estados: São Paulo, Paraná, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia encontrou esconderijos de criminosos em um dos endereços. Mais cedo, pelas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, parabenizou o trabalho da Polícia Federal. Malta. André, rapidamente, se você tiver informação para compartilhar com a gente, a previsão de que o senador Moro
talvez o presidente do Senado, o ministro da Justiça, alguém virá a público para dar outras informações sobre o que aconteceu, até para a gente em casa ter noção. Gente, isso é de uma gravidade extrema, porque mostra o poder de articulação de uma organização criminosa que atua nos presídios brasileiros e que tem a capacidade técnica, operacional, financeira de planejar o sequestro e a morte de autoridades que são protegidas por forças de segurança com mais capacidade, capilaridade e mais diretamente do que a Polícia Militar, que protege a todos os nossos cidadãos, né? Eles têm uma polícia própria legislativa que os protege, a inteligência da Polícia Federal está de olho na vida das autoridades que foram eleitas. Por quê? Porque há que se tomar cuidado. Uma pessoa como uma figura nesse cargo pode virar realmente, né, resgate, barganha para coisas seríssimas, mas mostra o perigo da organização criminosa hoje. Tem previsão de alguém falar, André? Pois é, Malta, por meio de redes sociais, o senador Sérgio Moro, disse que vai se manifestar então no plenário lá do Senado. A expectativa é que essa manifestação seja feita ainda hoje à tarde. Também é aguardada, mas isso não foi confirmado, então, uma coletiva de imprensa do Ministério da Justiça no sentido, então, de trazer novas informações a respeito do cumprimento desses mandados. Lembrando que foram pelo menos 24 de busca e apreensão e 11 de prisão, não só aqui no Distrito Federal, mas também em São Paulo, Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Então, fica toda essa expectativa em torno de novas manifestações sobre o caso. O promotor, né, que foi também, teria sido um dos alvos dessa organização criminosa, já disse que convivia com ameaças há pelo menos 5 anos, desde 2018. Sérgio Moro já falou em rede social que também sabia que não só ele, mas também a família dele eram alvos de ameaças e até mesmo de tentativas, então, de homicídio e, portanto, o senador disse que vai dar mais detalhes sobre isso no Senado, lá no plenário, então, e a gente fica aguardando novas informações por meio de uma possível coletiva de imprensa do Ministério da Justiça a qualquer momento. Malta. Muito obrigado, André, pelas informações. Você também continua acompanhando essa cobertura no sbtnews.com.br, que é a sua fonte segura de informação. Mas voltando aqui para o nosso noticiário local, eu devolvo a palavra para o Márcio Fontinelli. Márcio, nenhuma das outras vítimas nenhuma delas procurou a delegacia, porque estão em contato com o advogado da Gisele, né? Também entraram em contato com a nossa equipe de jornalismo para poder denunciar isso aqui na tela do SBT, mas o delegado reforça que a polícia está à disposição para ouvir outras mulheres que possam ter passado por uma agressão covarde, como a Gisele e a Tuane viveram. Perfeito, Malta. A polícia reforça justamente essa situação, essa parte de que qualquer vítima pode procurar qualquer delegacia. A gente tem que lembrar, Malta, que o Cledmilson, ele já responde a vários processos. Existem 6 processos contra ele no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao qual ele responde por crimes como desacato e até falsificação de documento. Ele também tem alguns processos relacionados à injúria, também à agressão. E procedimentos na delegacia, o que é o procedimento? Investigação, casos em que ele foi citado. Já existem 8 procedimentos relacionados a temas como esse também, a agressões também, aí não envolve só mulheres, também envolve outros tipos de vítimas. Mas reforçando o que você falou, exatamente isso. As vítimas não procuraram a 3ª Delegacia de Polícia ainda, e a 5ª DP, mais uma vez falando, pode procurar qualquer delegacia. Mas existem esses outros procedimentos que estão sendo analisados aí com relação ao Cledmilson. Delegado, quem se sentiu de alguma forma agredida, violentada, não só mulheres, mas homens também, qual que é o procedimento em relação ao Cledmilson? Como é que pode agir para que ele possa responder por esses crimes? É importante o registro da ocorrência policial, né? Esse é o modo como a Polícia Civil trabalha para poder ter elementos. Muitas vezes a pessoa também pode fazer uma denúncia anônima, caso tenha conhecimento que uma 3ª pessoa foi agredida, às vezes a pessoa está com vergonha de comparecer à delegacia. Então, por meio do 197, pode ser feito qualquer tipo de denúncia, mas é importante, caso alguma vítima tenha sido lesionada, agredida, xingada, numa situação dessa, comparecer à delegacia, qualquer delegacia, como você bem disse, pode ser feito o registro da ocorrência. Claro, se a situação ocorreu aqui no Cruzeiro, Sudoeste, é preferencial que venha aqui a 3ª Delegacia até para facilitar a investigação, que vai ser mais rápida. Mas isso não impede que qualquer delegacia registre, inclusive por meio da nossa delegacia eletrônica, por meio do site da Polícia Civil do Distrito Federal.
Doutor, é importante que sejam reunidas todas essas ocorrências para que o Cledimilson responda na justiça de forma mais severa, né? Porque se não tiver essas denúncias, aí acaba que o crime se torna ali um pouco mais leve e aí ele vai continuar solto, né? Exatamente, né? Tendo em vista que esses crimes, por serem de menor potencial ofensivo, uma injúria, um xingamento, né? Uma lesão leve, caso não tenha uma gravidade maior, são crimes que dependem da vítima, a vítima querer que ele seja processado. Então, no caso de uma injúria, depende, além do registro da ocorrência, apresentar uma queixa-crime perante o Poder Judiciário. Já no caso do crime de ameaça, que você se sentiu ameaçado por uma circunstância, a pessoa precisa ter o interesse que ele seja processado. Então, assinar um termo de representação na delegacia para que, quando eventualmente ele for condenado, se for condenado, essas penas sejam unificadas e assim, a depender do quantitativo da pena, ele possa ficar preso efetivamente. Agora, é importante lembrar, delegado, que quando a gente trata de violência, não é só relacionada à agressão física. Xingar, gritar, ameaçar, tudo isso é violência também passível de registro de ocorrência, né? Exatamente, um xingamento, né? Imputar um crime a uma pessoa também é um crime contra a honra. Hoje, inclusive, há a questão da violência psicológica, foi uma inovação legislativa em que a pessoa fica trazendo vários problemas de ordem psicológica para a vítima, também pode ser configurada aqui uma ocorrência e ser apurado pela delegacia. Doutor Douglas Fernandes, obrigado pela participação do senhor no nosso jornal. Malta, eu volto com você. Obrigado, Márcio. Agradeço a ele pela presença e pelos esclarecimentos. A gente, antes de encerrar o assunto, a gente mostra para você que mais cedo aqui, inclusive no nosso jornal, você que está chegando agora, a gente ouviu uma outra vítima, tá? Além da Gisele, que denunciou que foi agredida por esse homem anteriormente. E a agressão aconteceu no meio da rua e também foi por causa de cachorro, né? Ele não sabe conversar, esse senhor. O cachorro dele costuma passear sem coleira, sem focinheira, é o que dizem as vítimas. Agora, o animal parte para cima dos outros que estão passeando ali tranquilamente. Aparentemente ele não faz nada. Vamos ouvir a Tuane. Aquele dia eu cheguei no Gramadão, aqui na 2, meus amigos já estavam lá. Essa minha amiga que estava com o cachorro sendo importunado pelo Pipoca. E a gente estava procurando ele, porque o dono estava distante. Quando ele já chegou assoviando, porque ele chama o Pipoca assim. E já chegou muito agressivo, falando que a gente tinha roubado o cachorro, que a gente era feia. E aí começou uma discussão, né, generalizada. Dado momento, ele jogou o carro para cima da gente, porque nesse gramado não tem acesso a veículos. E foi quando eu percebi que a discussão estava muito pior do que eu imaginava. E eu tentei pedir para ele ir embora, ele mandou calar a boca e começou aquela, né, xingamentos, enfim. Logo ele pegou o celular, minhas amigas também pegaram o telefone. Ele falou que eu era uma bandida foragida do Rio de Janeiro, me filmando. Depois foi para cima da minha amiga, né? Além disso, antes dele fazer isso, ele falou que ela estava defendendo a namorada dela, que era minha outra amiga, tipo, falando assim, você é o macho da relação, coisas desse tipo, assim, desconexas, sabe? E aí a gente filmando, ele vai no pescoço dessa minha amiga e ela cai no chão, aí a gente vai para cima dele, um rapaz que estava com a gente, que é o João, ele mandou ele entrar no carro, empurrou ele, e foi só assim que ele foi embora, quando o João apareceu. Porque, ao que parece, que a gente percebeu que ele ia chutar ela, né? Foi quando eu fui pra cima, só que eu tava com a minha cachorrinha no colo também, e foi muita confusão. E aí todos os vizinhos já tinham saído na janela, foi aquela gritaria, chamando ele de covarde, e aí ele entrou no carro e foi embora. Pelo que eu percebi, ele estava procurando Pipoca de carro, porque já tinha um tempo que ele deveria estar solto, sozinho. E aí, quando começou a discussão, ele ainda estava dentro do veículo. Só que, em vez dele descer, não, ele avançou com o veículo para essa parte que eu estou te falando, e eu estava no chão com uma outra amiga, e a gente já se assustou, e eu falei, aí foi quando eu falei, você jogou o carro em cima da gente e tal. Assim, ele quis assustar, né? Quase atropelando a gente, no caso. Tuane, a gente acabou de exibir as imagens que você mandou pra gente com relação a essa confusão que aconteceu em novembro do ano passado, e chega um rapaz ali para ajudar vocês. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é o nosso amigo, que também tem um cachorrinho que a gente sempre se encontra ali. O nome dele é João. E ele estava todo momento ali, vendo a confusão, e ele interviu quando ele agrediu a minha amiga, que ela foi ao chão, e aí eu fui pra cima, e aí logo ele chegou atrás de mim e empurrou ele. Se não fosse ele, não sei o que poderia ter acontecido. Então você acha que naquele momento, se o João não tivesse aparecido, com certeza a violência contra você teria sido maior? Ah, sim, e principalmente contra a minha amiga, porque ela caiu, ele pegou no pescoço, ela caiu e ele ia chutá-la. Foi quando eu fui pra cima e eu, assim, não sabia o que ia acontecer comigo, mas eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu e minhas outras amigas, a gente foi pra cima, mas logo o João chega e aí ele se sentiu intimidado quando o João chegou apenas.
A gente também mostrou nas imagens a marca no pescoço, é sua amiga, né, que aparece naquela imagem, a marca no pescoço. Quando ele pegou a sua amiga pelo pescoço, o que ele falava, como é que era isso? Ele só falava essas coisas que a gente até registrou na ocorrência, falava que, chamava ela de doutora, porque ele sabia que nós todas éramos advogadas, falava assim, você sabe quem é seu pai, essa sua amiga é o macho da relação, xingando, assim, várias coisas realmente totalmente desconexas, que a gente nunca entendeu de onde ele tirou essas coisas, e é apenas isso, nada com sentido. Tuane, dentro da sua visão, dentro do que você viveu naquele dia, você acha que a alteração dele estava relacionada a alguma coisa, por exemplo, bebida, droga, ou você acha que a alteração dele estava relacionada a um caso psíquico mesmo? O que você sentiu naquele momento? Olha, eu não acho que ele estava drogado nem bêbado, era um domingo pela manhã, e eu já ouvi aqui inúmeras vezes, ele estava na mesma situação que ele sempre foi. Não me parece uma pessoa descontrolada, porque eu já, como relatei, eu conhecia aqui da vizinhança, e em nenhum momento eu o vi sendo agressivo com ninguém até aquele dia. Então eu não posso confirmar que ele tem um problema psíquico. Eu não sei se isso realmente é o motivo dele agir dessa forma, não sei. Não acredito que seja. O que aconteceu quando vocês foram à delegacia? Ele chegou a ser chamado, ele foi ouvido? Como é que foi essa situação? Então, nesse mesmo momento, né, no domingo pela manhã, a gente correu à delegacia, mas a gente não sabia o nome dele, não sabia o endereço, porque como a gente se conhece aqui, muitos a gente conhece como o pai do Pipoca, o pai do cachorro tal. Então a gente não conhecia. A gente conseguiu recolher essas informações, a gente fez o boletim sem essas informações, mas logo a gente conseguiu, na segunda, a gente já enviou para a delegacia, tanto o endereço e o nome dele, porque todo mundo aqui se mobilizou para encontrá-lo, né? E aqui, como é um bairro que muita gente se conhece, a gente conseguiu achar esses dados. E aí, qual foi a procedência da polícia? Pois a polícia falou que ia intimá-lo, né, para prestar um depoimento. No entanto, isso foi em novembro e a gente não teve nenhuma resposta. Em fevereiro, a gente entrou em contato com a DEAN e eles falaram que não tinha endereço. E a gente falou, não, mas a gente forneceu o endereço. Aí a gente forneceu novamente o endereço e até agora nada foi feito. A gente não esperava que toda aquela discussão, uma coisa que poderia ser resolvida de forma amigável, terminasse daquela forma. Ainda que os ânimos estivessem exaltados, a gente nunca espera que uma pessoa vai, né, partir para vias de fato, ainda mais em cima de uma mulher, né, como ele fez. Tuane, naquele momento, o que mais te chamou a atenção? Na agressão que você fala? Eu acho assim que o que mais me deixou impactada mesmo foi a covardia, né, dele, porque ele sabia que ela era frágil, né, ela estava segurando o cachorro, né, naquele momento. Então, assim, mais me chamou a atenção mesmo foi a capacidade dele de não ter a menor empatia ali e não ter nem medo também, porque tinha muita gente ali, tinha gente gritando já nos prédios. Ele não se intimidou, ele foi lá e agrediu sem problema algum, como se isso fosse super normal. Essa série de mulheres que agora, né, vem à tona dizer já apanhei desse covarde, todas elas passaram a procurar a imprensa, advogados, né, possivelmente procurarão a polícia depois do que aconteceu ontem com a Gisele, que a gente ouve agora. Eu, para identificar ele, fui lá e tirei uma foto da placa dele. Aí ele acelerou para tentar me atropelar. Aí eu saí para o lado. Aí como ele não conseguiu me atropelar, ele saiu do carro, me desferiu um murro. Aí meu celular, eu perdi a noção. Ele pegou meu celular e escondeu. Na hora que ele saiu do carro, a senhora chegou a falar alguma coisa com ele? Só para ele devolver o meu... Não, eu perguntei sim, tá na filmagem. Você vai me bater? Quando ele vem, você vai me bater? E foi o que ele fez. Me bateu e depois nas filmagens é possível ver quando ele toma o meu celular, que eu fico gritando, devolve meu celular, devolve meu celular. Como ele pretendia ir embora, eu abri a porta do carro dele e tirei o cachorro dele para impedir que ele fosse embora. E talvez eu tenha feito a coisa mais certa, porque foi a hora que a polícia chegou e autuou ele em flagrante. Eu fiquei desesperada, eu estava com uma roupa que, como estava chovendo, estava transparente. Eu fui exposta, meu corpo foi exposto. Eu fiquei me sentindo muito humilhada. Fiquei olhando de joelho para baixo dos carros. E é isso. Não ouvi o que ele falou para os policiais. A única coisa que eu pedi para os policiais foi, por favor, revista o carro dele, revista o carro dele, revista... Ele tá com meu celular, mas foi isso. Depois ele foi conduzido para a polícia e eu fui também para prestar o meu depoimento.
Me colocar primeiro como mãe. Eu não queria que o meu filho visse o que aconteceu. Eu acho que isso é o que mais tem mexido comigo. E como mulher advogada, eu sempre estive do lado da advogada que defende mulheres vítimas de violência. E quando eu me vi ali caída, sendo humilhada e exposta àquela violência desnecessária para uma pessoa desequilibrada, eu realmente senti uma dor que eu não consigo nem mensurar para vocês. E se eu conseguisse, talvez essa dor ainda não tenha nem nome. Olha, a Gisele teve a sorte de ter sido, né, amparada ali por pessoas que estavam em volta. Eu digo sorte porque eu fico imaginando o que poderia ter acontecido se eles estivessem num lugar mais isolado. A Tuane também veio amigo e acudiu. A gente vai ao vivo lá para Ceilândia para retomar a nossa abordagem aqui sobre os estragos que foram causados pelo temporal de ontem, né? Álvaro Couto está de volta ao vivo. Álvaro, como a gente viu no começo da edição, alguns moradores tiveram as casas destruídas por aí. É dia de recomeçar, né, de um jeito muito difícil. Exatamente, Malta. É dia de primeiro tirar os entulhos, né? A gente vê os restos aqui de entulho do que já foi retirado dessa casa aqui no setor Santa Luzia, na rua Zélia Macalão, aqui na Ceilândia. Realmente são destroços e mostra a força da chuva. A gente tem um carro aqui também que está sendo completamente desmontado para secagem das peças, do forro, dos bancos. Até o farol teve que ser retirado desse carro para poder secar e não dar curto-circuito. A gente vê aqui os vizinhos se uniram para fazer essa força-tarefa. Lá no fundo a gente consegue ver alguns sofás também no sol para que possa secar, mostrando mais uma vez, né, o nível de água que a água chegou. A gente vai entrar aqui na casa da dona Marilene Dias. A dona Marilene é moradora aqui, ela realmente está muito abalada com essa situação, mas ela aceitou falar com a gente. Dona Marilene, muito obrigado por falar com a gente. A senhora mora aqui há quanto tempo? Já tenho uns 19 anos, eu acho. 19 a 20 anos que eu moro aqui. Alguma vez a senhora passou por algo parecido com isso? Não, assim não. Já entrou água assim, pouquinha. Nessa época também não tinha nem muro. Logo quando eu cheguei, não tinha muro, mas foi água pouca, mas saiu logo. Não aconteceu nada, não estragou nada. E agora, dona Marilene, diante disso, o que fazer? O que fazer? O que eu peço agora é ajuda, porque acabou com minhas coisas tudinho, eu não tenho nada. O que eu posso falar é isso, eu não sei o que fazer. Onde a senhora estava no momento que a água começou a subir, as paredes caírem aqui? Eu estava no trabalho. A senhora estava no trabalho, quem te avisou que a água estava tomando conta de tudo? Foi o meu filho, me avisou, falando que tinha acabado com as nossas coisas, acabou tudo, mãe, as coisas, vem embora para casa. E eu só peguei as minhas coisas e saí correndo e vim para cá. Entendi. Aí, ao chegar aqui, qual foi a primeira sensação? O que tomou conta do seu coração? A sensação foi ruim, porque eu chegar para achar minha casa destruída desse jeito, muita gente aí, uma tribulação danada, foi ruim, entendeu? E passei mal também. E é muito ruim, você sai da sua casa, aí quando você chega, achar as coisas desse jeito, sem nada dentro de casa, destruída desse jeito, caída. A senhora, a gente vê, né, que a senhora está na casa de vizinhos, né, a senhora tem uma vizinha aqui com a senhora prestando essa solidariedade e outros vizinhos também, né, ajudando nesse mutirão para limpar a sua casa e também de outros. É esse tipo de ajuda que a senhora espera também de outras pessoas e da comunidade? Como tem sido essa força também que a senhora tem recebido dos seus vizinhos? Eles estão me dando muita força, porque eu já passei mal. Eu não sei nem o que falar. Estou na casa das vizinhas aí. Eu não sei o que falar. Obrigado, dona Marilene, obrigado mesmo. Então, ficou o apelo da dona Marilene, Malta, que realmente é uma situação difícil e ela nos autorizou a entrar para mostrar como que ficou a casa dela. A gente já vê aqui o caminho que os vizinhos estão fazendo para retirar os escombros e os restos, tentar salvar o máximo de coisas possíveis, né? A gente vê que realmente não restou quase nada, né? Daqui já foram retirados alguns eletrodomésticos, mas a gente vê aqui que
parece que é até difícil imaginar que foi só água. A gente vê aqui a pia cheia de barro, o que dá um indício da onde a água chegou. É até difícil se locomover por aqui, ó, o estrago no tanquinho de lavar roupa, o cesto de roupa suja totalmente sujo, né? Porque aonde a água chegou. E aqui, ó, malta, a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais da destruição. O Tenente Coronel Aníbal também ele nos aguarda para falar um pouquinho. Tenente, qual o recado que a gente pode dar para a população diante dos riscos dessas chuvas que a gente sabe que vai continuar? Bom, primeiro, boa tarde a quem está nos assistindo. A Defesa Civil está sempre alerta para atender as ocorrências. E o recado que a gente deixa procure sempre locais seguros. Se você se vê numa situação de risco, um local de risco, procure um local seguro, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199. A situação da casa da Dona Marilene, como é que fica? A casa da Dona Marilene foi interditada porque neste momento não há condições de habitabilidade, mas assim que forem feitos os reparos, as obras necessárias, a Defesa Civil retorna para fazer uma nova vistoria e, em havendo condições de segurança principalmente, ela será desinterditada. Perfeito. Tenente Coronel Aníbal falando aqui com a gente diretamente da Ceilândia. Malta, devolvo para você. Muito obrigado, tá, Álvaro, pelas informações e por ter ouvido aí os nossos telespectadores. Uma situação muito difícil, né, gente? E sabe o que é mais triste? Saber que isso aí não tem solução fácil, depende de obra, a obra demora, aí chove semana que vem, a gente está lá mostrando outra família que recomeça. Por isso que eu digo que nós que temos certeza que vamos chegar em casa hoje, que a geladeira vai estar lá, o micro-ondas vai estar lá, a casa vai estar limpa, não vai ter barro em cima da cama, né? A gente está muito melhor do que muita gente. 1h24, deixa eu trazer aqui para vocês uma outra notícia. Um carro caiu no espelho d'água do Palácio do Planalto ontem à noite. Na hora estava chovendo muito, né? O motorista levou aquele susto porque fazia uma manobra e parece que o carro caiu. Repórter Suane Guerreiro esteve lá no momento e conta pra gente como que aconteceu. Uma situação totalmente inusitada aqui no Palácio do Planalto. Aquele veículo chegou para deixar um parlamentar, um deputado federal chamado Marcos Tavares e o assessor dele que vieram para uma reunião com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aqui no Palácio do Planalto. Estava chovendo no momento, ele então deixou os passageiros e tentou fazer uma ré ali, dar uma ré para sair aqui do local, mas confundiu o espelho d'água com uma pista cheia de água, porque no momento estava chovendo bastante em Brasília e ele disse aos bombeiros que não conhecia aqui o Palácio do Planalto. O veículo então começou a tombar, mas felizmente o motorista conseguiu sair a tempo. Ele tentou até ali ver se segurava o veículo, mas não teve como. Posteriormente, ele foi auxiliado por integrantes aqui do Palácio do Planalto, do Gabinete de Segurança Institucional. O motorista não ficou ferido e o gabinete do deputado federal Marcos Tavares confirmou, então, que o veículo pertence realmente ao parlamentar. Obrigado, Suane. O Tribunal de Contas da União vai decidir para qual órgão o ex-presidente Jair Bolsonaro deve devolver o conjunto com relógio, anel, caneta, 1/3 e abotoaduras recebidos da Arábia Saudita e que o ex-presidente não declarou à Receita Federal. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro assumiu a presidência do PL Mulher. A posse dela, como você viu ontem ao vivo, foi adiada depois da revelação das joias que entraram irregularmente no Brasil. Michele Bolsonaro passou 5 dias em Orlando, nos Estados Unidos, na companhia do ex-presidente Jair Bolsonaro e voltou para assumir o PL Mulher. Na cerimônia, citou um versículo da Bíblia que fala sobre mulheres e joias. Em Provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa, ela é mais preciosa do que pedras preciosas. E hoje, a única joia aqui presente são vocês, mulheres que inspiram, mulheres que fazem a diferença. A posse da ex-primeira-dama seria em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas foi adiada depois da revelação de que um conjunto de diamantes foi apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou aos auditores que as joias seriam um presente do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama. Pelas redes sociais, Michele disse não saber dos diamantes. Bolsonaro participou por vídeo do evento do PL
e defendeu que os políticos da sigla controlem o ego, mas não disse a quem estava se referindo. E sem revelar quando volta ao Brasil, defendeu que o partido se organize. Nós somos quase 20% da Câmara e Senado, um grupo bastante homogêneo e que tem um ideal. O ideal de fazer um Brasil justo e liberto. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União volta a discutir o processo das joias. O Ministério Público de Contas sugeriu que os presentes deveriam ficar em um cofre da Caixa Econômica Federal e não aqui no Palácio do Planalto, na Secretaria-Geral da Presidência da República. O TCU vai decidir quando e para quem devem ser devolvidos os itens que estão com Bolsonaro. Em nota, a defesa do ex-presidente garantiu que os itens serão entregues assim que o TCU definir o local. Vai liberar as faixas exclusivas de 4 vias nos fins de semana, feriados e pontos facultativos. Essa medida vale para W3 Sul e Norte, para o setor policial sul e para o eixo monumental. Daniela Brito, boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Pois é, a publicação saiu ontem mesmo no Diário Oficial. E essa publicação diz o seguinte, que a partir já deste próximo final de semana, as faixas que são exclusivas serão liberadas para todos os motoristas, tanto em dias de feriado, finais de semana e também ponto facultativo. Mas é muito importante que as pessoas tenham atenção e se atentem de que são somente nessas datas. Inclusive, quem utiliza, né, a faixa exclusiva em dias que não são liberados, tem que pagar uma multa de até R$300. E para explicar um pouquinho melhor para a gente como vai funcionar tudo isso e por que dessa decisão da liberação dessas faixas, está aqui comigo o Wesley Cavalcante, que é diretor de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran. Muito obrigada pela participação, Wesley. Conta pra gente por que o Detran decidiu tomar essa decisão a partir de agora, já nesse próximo fim de semana. Boa tarde. Primeiro, bom esclarecer que as faixas exclusivas continuam operando nos dias de semana, dias úteis, né? Podendo transitar ali veículos de transporte público, táxis, né, vans e veículos escolares, justamente para poder incentivar o transporte público e melhorar a mobilidade urbana e a fluidez no trânsito. Como aos finais de semana o fluxo de veículos é menor, é mais reduzido, feriados também, pontos facultativos, o Detran verificou que não havia necessidade da cobrança da faixa exclusiva nesses dias. E essa já era uma demanda que já havia sido pedida já algumas vezes pela população. Conta um pouquinho sobre isso. Isso, alguns setores da população já solicitavam essa demanda e o Detran observou, fez alguns estudos e verificou realmente que a mobilidade urbana ela é facilitada aos finais de semana pela redução do número de veículos e que essa medida não atrapalharia a fluidez no trânsito. A gente sabe o seguinte, que muita gente, quando fica ciente, né, dessa liberação da faixa, mesmo assim tem um medo, tem um certo receio de que talvez, será mesmo que está liberado, será que eu vou levar essa multa ou não? Explica para o público de casa como é que funciona. Como que é isso? O Detran desliga alguma coisa lá e aí a partir disso não é mais cobrado a multa? Explica para a gente. Olha, o sistema ele continua operando, verificando a passagem dos veículos, né, que tipo de veículo está passando naquele local. E somente não vai realizar penalidade, né? E claro, caso aconteça um caso excepcional de alguém ser notificado, essa multa será cancelada de pronto. É isso, então, a partir deste fim de semana, os motoristas estão liberados para utilizar a faixa exclusiva, mas sempre com muita atenção, é claro, com muita responsabilidade no trânsito, né? É com você, Malta. Trazendo para você uma outra notícia de um estudo inédito que revela que as pessoas ainda têm que recorrer à justiça para limpar o nome, mesmo quando a dívida já prescreveu. As ligações insistentes mostram as cobranças recebidas por Gustavo. Há quase 10 anos, ele deixou de usar uma TV via satélite. Garante que quitou todas as mensalidades, mas recentemente passou a ser cobrado novamente. Mensagens falando que ia penhorar meus bens, bloquear minhas contas. Eu procurei o advogado, entrou com a ação judicial e tiraram o débito. O que aconteceu com Gustavo se repete milhares de vezes diariamente, através de empresas de cobrança, mesmo quando a dívida já prescreveu. Passou o prazo legal dos 5 anos e ela continua sendo cobrada eternamente por uma empresa que ela nunca viu na vida,
que comprou a dívida dela do credor original. A cobrança de débitos prescritas é ilícita. Apesar da prescrição estar na lei, nem todas as ações judiciais dão ganho de causa ao consumidor. Um estudo de um escritório de advocacia, feito com dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos últimos 3 anos, mostrou que dos 112 processos pesquisados, pedindo a retirada do nome de listas de devedores, 62% foram aceitos, outros 38% rejeitados. De acordo com um dos responsáveis pela pesquisa, nem só a inadimplência das famílias explica o atraso nos pagamentos. Tem uma outra parcela que apesar de reconhecer, de estar ciente da dívida, não se atenta ao prazo dessa dívida. Sabem, reconhecem e não pagam. Os advogados consideram muito difícil que alguém consiga algum tipo de indenização mesmo após a prescrição. Só em casos raros, quando há comprovadamente prejuízos financeiros ou pessoais ao consumidor. Além disso, a prescrição limpa o nome, encerra a cobrança, mas a dívida não deixa de existir. A pessoa, o devedor, ele tem uma obrigação natural. O que é uma obrigação natural? Ele vai pagar essa dívida prescrita se ele achar que ele tem que pagar. Às vezes a pessoa entende que ela passou os 5 anos, zerou a vida. Não é que zerou a vida, tá? Não devo nada para ninguém. Você deve, continua devendo. Pesquisadores analisaram dados do censo do IBGE e descobriram que as mulheres, mães de primeiro filho, correm um risco maior de perder o emprego. A chegada da Duda foi a maior alegria da vida da Carla. A analista de projetos, que sempre se dedicou à carreira, se viu com uma nova missão. E ao voltar da licença maternidade, foi demitida. Uns dias antes eu tinha conversado com a minha gestora de que eu não estava mais com a mesma disponibilidade que eu tinha antes. Eu não conseguia mais ficar até tarde se precisasse. Teve um corte na empresa e aí na minha equipe tinha que escolher uma pessoa e me escolheram, né? Sentindo que as portas do mercado de trabalho se fecharam para ela, a mãe de primeira viagem precisou se reinventar. Abriu uma loja de roupa infantil. Empreender é muito desafiador, mas em questão de flexibilidade, isso eu não teria em lugar nenhum. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo usaram os dados do IBGE para analisar o impacto do nascimento de um filho na vida de uma profissional. O resultado é que a chance de uma mãe perder o emprego é de 2 a 3 vezes maior do que a de uma mulher sem filhos. Para uma das responsáveis pelo estudo, as leis que existem hoje referentes à maternidade não são suficientes. É preciso ir além para que a sociedade entenda que a chegada de uma criança não diz respeito só à mulher. A prorrogação de licença paternidade, que hoje é de 5 a 20 dias, poderia ajudar aí a diminuir essas diferenças de gênero. Políticas públicas que apoiam as mães e empresas que acolham as mulheres que retornam da licença maternidade são essenciais para que as profissionais tenham as mesmas oportunidades e consigam conciliar a jornada dupla. Nesta empresa de tecnologia, esse cantinho aqui foi criado especialmente para elas. A sala de amamentação é um espaço para recepcionar as mamães. A Amanda amamenta a filha de 1 ano e 4 meses. E ali, em meio à correria do dia a dia, tem o seu momento de privacidade e respeito. Isso passa uma segurança para essa mãe que está voltando de uma fase tão desafiadora, né, de um momento tão delicado. A multinacional já recebeu prêmios pelo novo programa voltado à família. Trabalho híbrido, flexibilidade de agenda e licenças estendidas também para os pais e até avós que ajudam com o recém-nascido. Rafaela faz parte do time há 10 anos. Teve 2 filhos e uma promoção. A maternidade ela vem transformando a gente, né? Ela transforma muito a mulher. E no lado profissional, transforma no sentido positivo de evolução. Me ajudou a ser muito mais produtiva e muito mais madura também. Tchau, pessoal. Até mais.